Muito bem, vamos dar início agora ao nosso encontro. Boa tarde, comunidade bandeirantina, boa tarde, pais, mães, responsáveis. O meu nome é Beatriz, eu sou uma das professoras de convivência, sou psicanalista, ex-aluna aqui também no Colégio Bandeirantes, e hoje estarei aqui junto com a minha colega Patrícia, mediando mais um encontro do nosso ciclo de encontros temáticos organizados pela equipe de convivência aqui pelo Band. Boa tarde, eu sou a Patrícia, professora de inglês e de convivência também aqui do Band. Sou também especialista em dependência química pelo Instituto de Psiquiatria da USP. Antes de começarmos, eu gostaria de retomar o tema dos outros webinars que já tivemos. No dia 22 de setembro, a Thelma Vinha conversou conosco sobre o tema Escola e Pandemia, Desafios e Ressignificados para a nossa comunidade. No dia 29, a Flávia Vivaldi falou conosco sobre comunicação construtiva e disciplina positiva. No dia 6, a Thaís Bosa falou sobre o tema educação midiática, as interações online e o cyberbullying. Inclusive, para os pais que não puderam assistir essas palestras, esses vídeos estão no canal do Colband no YouTube. Essas apresentações foram grandes aprendizados para nós que assistimos, pais, educadores, responsáveis, e nós temos certeza que os pais que não assistiram ainda poderão se beneficiar muito desses vídeos que estão lá no Colband, no YouTube, no canal do Colband no YouTube, esperando por vocês. E hoje, no nosso quarto encontro, vamos ter a apresentação intitulada Panorama do Uso de Drogas na Adolescência, Álcool, Vape e Maconha. A nossa convidada de hoje é a doutora Clarice Madruga. A Clarice é psicóloga, mestre em neurociência pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e em dependência química pela Sussex University. E é doutora em psiquiatria e psicologia médica pela Unifesp e pela King's College London. Atualmente é professora afiliada e pesquisadora do Departamento de Psiquiatria da Unifesp e é uma das fundadoras da Educability, empresa especializada em educação e saúde que, em parceria com o Colégio Bandeirantes, desde 2008, vem fazendo consultorias para atualização do currículo de prevenção às drogas. Eu agradeço muito a presença da doutora Clarice e eu gostaria de ressaltar que esse é o primeiro de 2 encontros que teremos. Nesse primeiro encontro, a doutora Clarice vai trazer informações atualizadas a respeito da temática do uso de drogas pelos adolescentes. No segundo encontro, semana que vem, a gente vai falar um pouquinho das abordagens que podem ser utilizadas pelas famílias junto à escola na temática da prevenção. E um último aviso, antes da gente começar, a gente passar a palavra para a doutora Clarice, é que as informações que serão trazidas hoje, elas têm um recorte para um público-alvo muito específico. Quando a gente fala sobre prevenção a drogas, desenhar o público-alvo é algo muito importante. Então, as informações de hoje são informações que são importantes e relevantes para o público adulto, como pais e responsáveis. Nós já temos no nosso currículo partes dessas informações, o que fazem parte do nosso programa de convivência e de prevenção. E não significa que que os adolescentes não possam assistir a palestra de hoje, mas a gente só avisa que não precisa mobilizá-los para vir aqui na palestra e se informar sobre essa temática, tá bem? Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem já ir mandando no bate-papo. Eu e a Bia vamos reunir todas as perguntas e passar para a Clarice no fim da apresentação. Então, a gente agradece muito a presença de todos vocês e passamos a palavra para a Clarice. Obrigada, Clarice, por estar com a gente hoje. Eu que agradeço, obrigada pela apresentação, meninas, é um prazer ser parceira aí desse colégio maravilhoso. Vou corrigir, infelizmente, que não é 2008, é 18, né? Eu gostaria que fosse... Eu adoraria que tivesse sido mais, mas é 18, e a gente... e acho que a Bia tocou um assunto que eu vou reforçar. A fala sobre drogas para adolescentes precisa ser estratégica, ela tem que ter vários cuidados
e vários formatos que não é o formato que a gente vai fazer aqui. Então, isso eu acho que é super importante a gente deixar claro. A gente tem esse trabalho com o Band desde 18, que é justamente para fazer com que essa comunicação seja estratégica e seja, de fato, protetiva. Né? Então, essa conversa ela é esclarecedora para o público adulto, pais, né? Pais e educadores, que é o formato que ela foi desenhada. É ideal que o assunto de droga seja, sim, esclarecido e conversado com os adolescentes, mas de uma forma desenhada específica para essa população, né? Que é exatamente o que a gente faz em parceria com a escola, é fazer com que esse formato seja estratégico. Então, vamos lá. Eu vou projetar aqui, vocês só me dão a confirmada aí, meninas, se está certinha a projeção? Foi. Certinho, Clarice. Então, vamos lá. Me interrompam, tá? Se as dúvidas forem, eu falo rapidinho. Eu vou ter bastante conteúdo, vai ser bastante informação. Mas se as dúvidas forem, assim, bem pontuais e referentes a alguma coisa que eu estiver falando no momento, as meninas me interrompam para eu tentar já responder, mas no final a gente quer também poder abrir um pouquinho para conversar sobre droga, qualquer outra dúvida que possa surgir. Lembrando que temos 2 momentos, né? O momento seguinte vai ser muito mais apropriado para discussão de casos e conversas, esse aqui a gente desenhou ele para ser mais informativo. O que vai ser o nosso foco, então, aqui? Falar um pouco sobre, né, esses motivadores, esses grandes fatores que fazem um adolescente decidir experimentar ou não, usar ou não uma droga, que tem a ver com as nossas normas sociais. A gente vai fazer uma overview, assim, de drogas, sobre uma atualização, tá? Sobre o que os pais precisam saber sobre as drogas, quais são as informações que são muito importantes. É óbvio que a gente não tem tempo para fazer essa revisão geral, é muita droga por aí, mas a gente vai falar daquelas que são as mais usadas e as que mais têm modificações importantes, que é importante que vocês saibam, que vocês estejam afiados aí para falar desses assuntos e conhecer eles. Vamos falar sobre o impacto do consumo no cérebro do adolescente, né, enquanto fala dessas drogas, e geralmente quando a gente traz todo esse conteúdo gera, né, um desconforto, gera um pouco de angústia, então no final a gente vai falar um pouquinho sobre prevenção, mas lembrando que a nossa segunda fala da semana que vem, né, meninas, a próximo encontro, ele vai ter esse foco. Tá? Manejo e prevenção, estratégias de prevenção. O foco aqui vai ser mais sobre a informação sobre drogas. Então, vamos começar por essa questão que é o que faz um adolescente experimentar uma droga, né? Quais são os grandes motivadores, quais são os influenciadores, quais são aquelas questões que vão vulnerabilizar e aumentar as chances para que eles decidam experimentar uma droga. Antes de tudo, é importante falar o quanto que, quando a gente fala de adolescente, a gente está englobando aí uma faixa de idade grande, né? A gente tem, dentro da ciência da prevenção, os dados mostrando que essa idade onde começa o risco da experimentação, e a gente vai falar isso de novo no próximo encontro, é por volta dos 11, 12 anos. Então, eu estou falando dessa faixa em diante, quando começam os adolescentes a se questionar, a ser curiosos, e aumenta bastante o risco da experimentação. É uma idade, é uma fase da adolescência, que, como você sabe, e acho que já foi bastante falado nos outros encontros também, em que os adolescentes eles estão começando, estão já naquele processo onde as influências do grupo são muito grandes, né? Aquele papel dos pais como formadores de opinião baixa, né, e o adolescente vai começar a olhar para o mundo lá fora e ser mais influenciado por ele, e por isso que esse é um grande foco, né, no estudo de o que faz um adolescente resolver experimentar uma droga, porque ele vai estar totalmente influenciado pelo ambiente externo, pelas normas sociais do ambiente que ele vive, mais do que as opiniões ou posicionamentos dos pais, né, então por isso que é importante entender o que a gente chama de crenças normativas, né, que são as crenças que a gente tem que normatizam ou não o consumo de uma droga. Existem
né, vários estudos falando sobre como essas crenças influenciam, e acho que é muito importante a gente conversar com pais, trazer, eu acho que essa ideia para perder um pouco a ingenuidade mesmo de que essa influência não é tão grande, é ter essa percepção de o quanto que a gente está falando aqui de uma influência massiva de mídia e de influência de pares que vai sim fazer diferença na decisão do adolescente experimentar. Uma das crenças que a gente mais estuda como sendo um fator para experimentação é o que a gente chama de norma descritiva, é aquela generalização exagerada. Está todo mundo usando, menos eu. Mãe, está todo mundo indo na festa e bebendo, só fui eu que não bebi, eu fiquei sendo a diferentona lá. Né? Todo mundo faz, menos eu. Isso pesa, isso para a gente na vida adulta, talvez a gente se distancie e não perceba o quanto que isso na adolescência pesa, né? Tá todo mundo fazendo, menos eu. Então, essa percepção que daí pesa bastante para o álcool, né? E para maconha atualmente, de que ele está ficando para trás, né? Então, isso é uma crença que é pesadamente influenciada pela mídia, né? A gente está falando do álcool como o maior exemplo da influência, né, de normas sociais sobre experimentação e consumo abusivo de adolescente, porque a gente vive num país que a indústria do álcool tem um poder gigantesco. Para vocês terem ideia, a gente tem travado em vários, né, níveis estaduais, municipais, tentativas de regulamentações. A gente tem hoje aqui em São Paulo um comitê de regulamentação de álcool, né, com um monte de parceiro, que o assunto é esse. Eu tive agora, na virada da pandemia, na verdade, foi em março de 2020, na Inglaterra, falando só sobre política de álcool no Brasil. O foco era esse, era sobre políticas públicas de álcool, mas eles dando atenção especial para o Brasil, para vocês terem ideia de o quanto a gente é vítima mesmo por sediar a maior indústria de álcool do mundo, né? E essa indústria ter tanto poder aqui dentro, a gente virou case para outros países de o quanto que é difícil regulamentar uma droga que tem tanto poder, né? Então, esse exemplo que eu trago sempre, está desatualizado, essa propaganda já saiu do ar faz tempo, mas eu acho que ela ficou, para mim, ela é icônica para mostrar o quanto que essa indústria na sua mídia, né, na sua advocacy para aumentar a venda, ela está, sem nenhuma dúvida, pós-graduada em conhecimento de o que são crenças normativas, o que são crenças descritivas e o quanto isso influencia o consumo. Essa propaganda aqui, ela não disfarça, né? Ela faz um paralelo entre perder a virgindade e beber, né? Uma morena linda falando o que você está esperando para a sua primeira vez, fazendo uma associação nada subliminar, bem direta, de experimentar álcool e perder virgindade, né? E a gente sabe, os dados, né, talvez a indústria tenha mais embasamento com epidemiologia do que muitas outras áreas, sabe direitinho que a perda da virgindade, ela é pelos 15, 16 anos, né, a média de perda de virgindade no Brasil. Então, é uma propaganda que não está nem sequer disfarçando que está com público-alvo de menores de idade para que eles comecem a beber logo, né? Associando isso ainda com uma questão sexual que é tão importante nessa idade, identidade sexual, né? Comprovação do seu papel, né, no grupo. Então, acho que perder essa ingenuidade de quanto que o álcool está pesadamente influenciando, né? E daí as crenças normativas, descritivas de que está todo mundo fazendo, menos você, ela já se espalhou, ela não está só na adolescência, ela está inclusive nos adultos, né? A gente não é incomum ouvir pais com muita dúvida se, puxa, será que eu devia topar o meu filho ir numa festa open bar com 15 anos, né? E essas questões às vezes ainda vêm à tona, e isso é fruto, né, de um país onde as crenças sobre álcool estão completamente influenciadas por uma mídia inteligentíssima, estratégica, né, e perversa, na minha opinião, né, que traz essa ideia. Eu sou a chata, eu trabalho com epidemiologia, né, grande parte do meu trabalho é com levantamentos populacionais, então, às vezes, eu vou botando gráficozinhos. Não se preocupem com os números, não é para assustar, ficar botando gráfico, mas é só, acho que um exemplo, esses dados que eu trouxe aqui, são do Global Drug Survey, é um levantamento global de drogas que acontece aqui no Brasil desde 2014, eu gosto de trazer alguns dados desse levantamento, porque embora ele seja um levantamento de internet, ele pega um público-alvo que tem tudo a ver com quem a gente está falando, que é o jovem, com acesso, né, e com informação, que é o tipo de perfil que responde a esse levantamento. E tem vários dados desse levantamento, desde 2015, que são muito, eles traduzem muito bem o que são crenças normativas, principalmente sobre álcool.
Aqui, por exemplo, é um dado que no levantamento pergunta assim, ó, quanto que você acha que precisa beber para sentir os efeitos do álcool? E isso, claro, isso é feito na internet, com toda a ilustração, então essas unidades aqui, que são unidades de álcool, doses de álcool, não tem viés, porque são desenhinhos de garrafinha, de copinho, de shot, de long neck, então não tem esse viés aí para a gente ver. E daí se pergunta, quanto que vocês dessas aqui, quantas que você acha que tem que beber para sentir o efeito, quantas que você acha que tem que beber para ficar alegrinho, né, e para quantas você acha que bebe para ficar de fato bêbado? É uma pergunta que, na verdade, não avalia consumo direto, avalia a crença desse adolescente de o que ele acha que ele poderia beber, né? Eu não estou nem vinculando isso com a realidade, está falando bem diretamente de crença normativa, né? E para vocês terem ideia, o Brasil aí ficou apelidado de Irlanda Latina pelo Global Drug Survey, quando o Adam, que é o coordenador, fala com a gente aqui, ele fala, e aí, Clarice, como é que está a Irlanda Latina? Porque o Brasil, desde 2015, acaba top 3 ou top 5 em todos os 25 países que participam, como um dos países com piores índices de tudo para álcool, né? O brasileiro médio que respondeu esse levantamento acha que ele só vai ficar bêbado com mais de 22 unidades. Gente, cada unidade é como se fosse uma dose, né? Uma taça de vinho, ou uma long neck, ou um shot de destilado, tá? Então, só para vocês terem ideia, o brasileiro médio só vai se achar que ficou bêbado quando ele beber 10 garrafas de cerveja normal ou 20 long necks de cerveja, né? Ele vai começar a sentir os efeitos com mais ou menos 6 unidades. 6 unidades de álcool em uma ocasião é um indicador da Organização Mundial da Saúde, de todos os grandes órgãos, sobre beber nocivo, né? Que é beber 6 numa ocasião, é como se fosse 6 long necks. E o brasileiro está achando que é só com 6 que ele começa a sentir os efeitos. Então, estão entendendo o quanto que está zoado, está errado o negócio? A gente está com uma percepção muito distorcida de o que é ok, tá? E isso tem a ver com crenças. Daí as meninas não é nada diferente, tá, gente? As meninas, o dado é muito parecido também, tá aqui. Né? 16 unidades, mais de 16, quase 17 para ficar bêbado, 5,5 para sentir os efeitos. Então, não tem quase nem diferença entre menino e menina, ainda considerando que o efeito do álcool em meninas ele é mais intenso, a menina fica intoxicada mais rápido por questões fisiológicas, tem mais efeito nocivo do álcool, e mesmo assim, os índices estão muito parecidos. E isso eu acho que demonstra o quanto que a percepção do ok está errado, né? E isso é uma questão social, uma norma social. E daí vocês podem me dizer, mas Clarice, eles nem estão bebendo isso é adolescente achando que pode, mas não consegue. Eu não estou trazendo todos os dados, né, mas todos esses outros que também indicam consumo direto, a gente também tá ruim no negócio, né, a gente tem mais busca por emergência, por beber demais, a gente tem bebeu mais do que gostaria na última ocasião que bebeu, ou seja, todos esses grandes indicadores de beber demais, o Brasil está ruim na foto. Quando se compara com 20 outros países, às vezes a gente tem 25 países dentro do levantamento e a gente continua sempre no top 5. Então, isso sim é um problema, né, e é uma questão que se não mexer com a crença das pessoas de o que é ok, se não mexer primeiro na dos pais, né, e de quem está ali convivendo e tentando influenciar nesse sentido, fica muito mais difícil falar diretamente com o adolescente. E daí a gente tem um advento aí de uma pandemia acontecendo no meio desse caminho, né, que complicou absurdamente essa questão. Vocês devem lembrar que lá no começo da pandemia foi um festival, né, de lives com estimulação. Essas lives sertanejas, por exemplo, eram patrocinadas pela Ambev, né, eram financiadas pela Ambev. Uma dessas, que até esse print que eu fiz, foi, na verdade, não teve nada, não teve nem música, era só a pessoa consumindo álcool, né, durante todo o período da live. Então, a pandemia, ela veio para piorar um pouco mais essa questão. A gente teve um momento, né, pico da pandemia, onde os adolescentes não beberam mais, porque, claro, o uso da adolescência, ele está muito relacionado com convívio social, com situações sociais, mas o consumo dentro de casa pelos próprios pais, por nós que estava vivendo aquela coisa, né, absurda, estressante,
foi muito grande. E a gente sabe que o consumo dentro de casa é risco para o consumo do adolescente. Então, pode ser até que os índices dos adolescentes nesse período não tenham sido os que subiram, mas com certeza esse impacto na sociedade como um todo, que fez os adultos de dentro da casa consumirem mais, está tendo esse impacto tardio agora no consumo deles, porque é uma relação direta, né? E daí, quando eu falo consumo de pais ou de qualquer pessoa que mora na mesma casa, no consumo do adolescente, eu não estou necessariamente falando de álcool com álcool, tá? Eu estou falando de álcool cruza com o consumo de outras drogas também, né? Porque é, na verdade, uma crença de que para me divertir, para lidar com o estresse, eu consumo alguma coisa para me aliviar. Então, é essa crença que é o aprendizado, né? E a pandemia foi muito negativa também nesse sentido, né? Onde, mesmo que eles não estivessem bebendo porque estavam trancados em casa, isso foi uma reação geral da população brasileira, né? E daí a gente tem essa questão de percepção de risco e aumento de consumo, que é super importante, né? De perceber o risco e necessariamente isso levar à experimentação de uma substância. Eu falo de álcool e dou essa pesada aí no álcool, né? Eu sei que muitas vezes as pessoas vêm ouvir sobre drogas pensando drogas, e daí também tem uma crença normativa, né? A minha vida às vezes é corrigir álcool e drogas e trocar o álcool ou outras drogas, né? Álcool e outras drogas, porque o álcool acaba ficando fora dessa grande categoria de drogas, né? Na nossa cultura também, né? Então, por que eu estou pesando tanto no álcool? Porque a gente está falando aqui de uma substância que vai atuar exatamente nas áreas do cérebro do adolescente que controlam impulsos, que são as áreas responsáveis por controlar impulsos de uma área central que é muito primitiva, vamos dizer assim, que é a área que vai gerar as vontades, né? Então, a gente está falando aqui de uma substância que começa agindo nessa parte cortical, tá? Que é externa, e que vai inibir a minha inibição de impulsos. Por que isso é tão complicado quando se fala do álcool? Porque a gente está falando que ela vai agir numa área no cérebro do adolescente que nem está pronta, tá? Que ainda está crescendo. Essa figurinha bonita de estudo de imagem, ela é um estudo super icônico, né, que já está até velhinho agora, mas que foi um divisor de águas, porque foi a primeira vez que se viu o quanto que um cérebro demora para maturar, né? Esse azulzinho que vai ficando cada vez mais azulzinho nas fotos, às vezes é explicado errado, às vezes fica falando que é o aumento de neurônios, mas é o inverso, na verdade, é mostrando que o cérebro por fora começa a mielinizar, começa a diminuir a concentração externa de neurônios, que são as células, né, nervosas principais, e é quando a mielina, que é aquela camada de gordura que faz, né, antes a gente achava que era só sustentação, a gente sabe que tem um papel gigante em muitas coisas, é quando a mielina começa a ficar de fato pronta, né, nessa cobertura do cérebro, nessa parte do córtex. Por que isso é tão importante? Porque os neurôniozinhos só fazem as conexões boas e efetivas quando ele está forradinho de mielina, quando ele está cercado dessa gordura para conseguir fazer as suas sinapses. Se o cérebro ainda não tem mielina, ele não tem ainda o poder de fazer controle. E daí, voltando para o que eu falei agora, a gente está falando de uma área responsável por controle de impulsos. Então, essa imagem mostra o quanto que o adolescente, na verdade, ele não tem o sistema de controle de impulsos maturado ainda, né? E essa área, ela só vai ficar pronta depois dos 20 anos. Tem um estudo seguinte desse, não é tão bonito para botar no slide, mas é mais chatinho de enxergar, mas ele está mostrando que é 24 anos, que até 24 ainda a gente não tem essa camada que está empoderando os nossos circuitos de controle de impulso desse córtex. Então, eu estou falando de uma substância que age nessa área que ainda não está pronta. Então, eu estou falando de uma substância que vai alterar uma área que ainda está em crescimento, que ainda está aprendendo a sua regulação, né? Tem estudos bem recentes agora que fazem a gente ficar ainda mais angustiado com essa questão da experimentação precoce de álcool, que mostra que não só o álcool lesiona essas áreas de forma permanente, porque ela ainda está crescendo, mas ninguém entendia muito bem por que era permanente, né?
Porque, poxa, a gente sabe que, por exemplo, lesões corticais que se tem, existe uma plasticidade cerebral muito legal, que faz com que, né, você reaprenda funções que são corticais quando faz uma lesão, e era difícil até muito pouco tempo entender por que o álcool fazia uma lesão tão permanente, né, e vulnerabilizava tanto o cérebro. E o que se viu agora, não faz nem um ano que um desses estudos veio e confirmou mesmo isso, de que o álcool tem a capacidade de lesionar as áreas de regeneração cerebral, ou seja, ele boicota a nossa capacidade de plasticidade, né? Então, ele vai numa área que controla impulso, lesiona, ou seja, faz o adolescente que já tem dificuldade de controlar impulso, porque ainda não está pronto aquilo ali, menos capaz ainda, essa lesão também é permanente e ele vai atuar quimicamente, lesionando também os sistemas de regeneração, ou seja, ele não consegue se consertar direito disso. Então, essa é a razão que o álcool vulnerabiliza o adolescente para uma série de outros problemas, não só para a própria dependência do álcool, mas para desencadeamento de outros transtornos, né? Desencadeamento de transtornos psiquiátricos de forma geral, desencadeamento de dependências não só do próprio álcool, né? A gente tem estudos, por exemplo, que mostram que o adolescente que começou a beber muito cedo, quando ele experimenta maconha, se ele for experimentar, ele tem muito mais chance de desenvolver uma dependência de maconha do que aquele que deixou a experimentação para mais tarde. Então, vulnerabiliza ele para outras dependências. Na área da prevenção, uma verdade, assim, um paradigma da prevenção tem a ver com isso também, dizendo assim, ó, se você consegue postergar a experimentação de álcool, você tem meio caminho andado, o resto é tudo menos arriscado, né? Ele vai ter um perfil que vai ter muito menos chance de se expor a outras drogas se você consegue postergar o consumo de álcool. Por quê? Porque no momento que você antecipa ele vai ficar muito mais propenso a não dizer não a nada, né? Porque ele está com a área de controle de impulso impactada. Então, todos esses transtornos de conduta que tem a ver com impulsividade vão ficar mais propensos a acontecer num adolescente que começa a beber muito cedo, tá? Então, sem falar no baixo rendimento, né, que daí é esse efeito direto do álcool. Muitas vezes, quando a gente fala com adultos, por faltar essa questão neurológica que embasa o porquê postergar, a gente se limita a isso, se limita ao rendimento, ao quanto que a intoxicação leva a riscos, né? A gente ouve às vezes de pais, não, mas o meu filho bebe aqui em casa comigo, não dirige bêbado, não faz nada, a gente toma uma cerveja junto. Ok, você está, de fato, protegendo ele de outras exposições, mas isso aqui é irrefutável, né? A questão de que vai estar afetando o desenvolvimento do cérebro dele continua acontecendo, né, independente do efeito imediato da exposição de riscos imediata, que de fato fica conservada quando o consumo é assim protegido. Mas tem uma questão neurológica que é inevitável e que o único jeito de garantir é tentando postergar essa experimentação e principalmente tentando postergar o uso regular, né? Então, a mensagem pesada aqui que eu queria trazer do álcool é essa. A gente está falando aqui de um país que está pesadamente influenciado por crenças normativas, a gente está num país que a nossa cultura normatiza beber demais, a nossa cultura aceita, né, esse consumo exagerado, e na adolescência esse beber para ficar bêbado entrou como quase, né, uma condição para se divertir. Né, ter que ficar bêbado para se divertir, ter que ficar bêbado para sair. Então, isso é realmente um grande desafio que a gente tem em função desse peso, né, de questões culturais e sociais. E daí, falando disso, entra automaticamente outra droga, né, que é a maconha. A gente está vivendo um momento super especial aí de revisar as regulamentações, as legislações da maconha, uma droga que está, né, na crista da onda, vários estudos sendo feitos, vendo o potencial terapêutico do canabidiol, que está nessa mesma planta. Então, e isso está influenciando da mesma forma, né? A gente tem aí uma indústria que hoje eu posso falar até com bastante segurança, não está perdendo quase em nada para a Ambev, né? A gente está falando aí de uma indústria bem poderosa, que já está com um escritório grande aqui na Faria Lima, né? Só pronta para a lei acontecer, que está sim influenciando a mídia, que está sim influenciando a percepção das pessoas sobre o risco,
né? A gente tem, de fato, um potencial terapêutico, é como vários outros fitoterápicos, né? Uma planta que tem um potencial e que precisa ser estudado, mas é inegável que a percepção, a não estigmatização do consumo, que é um produto legal dessa revisão, né? Não estigmatizar maconheiro, vagabundo, aquela história toda, está indo para um outro extremo que é remédio, né? Não causa mal, a sociedade aceita, ela não faz mal e ela é remédio, né? A gente tem aí uma parcela grande da população com uma crença muito forte de que absolutamente não tem nenhum risco envolvido com o consumo de maconha. Qual é o problema disso? Aquilo que eu falei antes mostrando o gráfico, a percepção de risco, ela é inversamente proporcional à experimentação. Tá? Então, no momento que a gente não tem percepção de risco de uma droga, vai ser aquela droga que eu vou usar para experimentar. Né? As Nações Unidas lançam anualmente o relatório, né, mundial sobre o problema de drogas, e esse ano eles deram um maior foco para o que está sendo a maconha, porque isso não é uma coisa do Brasil, né? Isso está enorme, na verdade, bem maior nos Estados Unidos, no Canadá, onde já houve, né, esses passos de mudança de legislação, e o que está acontecendo é uma camada jovem da população totalmente negacionista dos efeitos nocivos da substância, né? E o que é o grande problema disso? O grande problema disso é que o que se sabe sobre maconha está muito distorcido, está muito errado. Por que isso? Porque a gente está falando aqui provavelmente de uma das plantas que mais evoluiu geneticamente nos últimos tempos, né? A gente teve aí evoluções de várias cepas de outras plantas que tinham interesse comercial. A soja melhorou, hoje a soja não precisa tanto veneno, porque não atrai bichinho, porque a transgenia fez uma planta lá que não atrai tanto inseto, então não precisa tanto pesticida, a nossa uva não tem mais caroço. Então, assim, a gente tem né, uma ciência muito grande de transgenia para melhorar cepas de plantas. Talvez nenhuma delas tenha evoluído tanto quanto a maconha, porque a gente está falando aí de uma grande indústria, de um baita mercado, né, e de uma demanda de mercado que não tem a ver, infelizmente, com fazer a droga mais medicinal. Na verdade, a demanda do mercado da maconha é para que a droga seja mais potente, né? Seja uma droga que dá mais barato. Porque, na verdade, a grande parcela, a maioria dos usuários não está usando pelo efeito analgésico, está usando pelo efeito psicotrópico, está usando pelo barato que ela traz. Né? Então, a demanda do mercado não é para ficar sem semente, não é para não usar pesticida, é para que ela fique mais potente. Tá? A gente tem dados que são assustadores, assim, que são muitos deles vêm dos Estados Unidos e do Canadá, porque, de fato, são os países que tudo que é aprendido é testado, né, e a polícia mais científica, faz mais testagem de o que é aquela droga, qual é a concentração, mas, na verdade, esses dados que a gente tem de maconha de fora, eles estão totalmente confirmados aqui no Brasil através de dados clínicos, né, que é o quê? O que está acontecendo com a maconha hoje é que o princípio ativo que dá o barato, que é o THC, ele aumentou exponencialmente, enquanto o princípio ativo que de fato tem potencial terapêutico, que tem um monte de atributos, né, clínicos, ele praticamente sumiu da planta, né, porque isso acontece muito quando se faz essa seleção. A gente tem mais de 1.000 cepas aí circulando, a gente tem quase todas elas são patentes ou da Monsanto ou de grandes, né, empresas, e praticamente não existe mais aquela semente. Eu costumo falar da maconha vintage, né, quando a gente fala, maconha, como é que se falava? A sativa, cannabis sativa, cannabis índica, isso ficou totalmente retrô, né, a gente hoje tem muitas cepas. Essa divisão aí, ela já se perdeu há muito tempo, a gente tem cepas modernas e que, invariavelmente, a concentração de THC está enorme, tá? Para vocês terem ideia, quando eu fiz o meu primeiro pós, foi em 2006, né, na Sussex, que eu pego no pé, a gente estava falando da pronúncia, lá na Inglaterra. Eu fiz o mestrado em drogas bem no período que a Inglaterra estava 1000 nisso, foi quando abriu lá, foi quando descriminalizou.
Na época, 2006, a gente vivia falando lá na formação, assim, tem que cuidar muito quando lê literatura sobre maconha, porque tem a maconha normal e a maconha de alta potência. Se você fala de maconha de alta potência, você tem outros efeitos, né? E, na verdade, os conflitos que se tinha na literatura não era tanto porque o estudo não era bem feito, era mais porque se você tratava de um tipo de usuário, de um tipo de planta, saía um resultado, de outro saía outro. Na época, a gente tinha o ponto de corte de 9% de THC, a gente não tinha esse dado ainda. Na verdade, naquela época, a média já era quase 9%, a concentração de THC, né, que circulava no mercado. Né, e a gente costumava falar, a partir de 9% muda até a ação no cérebro da droga, né, ela muda de droga, ela vira uma outra droga, ela perde quase todas as suas propriedades sedativas, calmantes, e passa a ser uma droga estimulante. Tá? A ação no cérebro muda mesmo a partir de 9% de concentração de THC. E pior, quando a concentração de THC, tá? Só para fechar esse gráfico aqui, a gente está falando aqui de 9, certo? O último dado de apreensão, que não está nesse gráfico que vem do NAIDA, foi de 17, e a gente estava com 17% de média de concentração de THC. Tá? Então, a gente está falando de uma outra droga. Tá? E daí tem uma outra questão importante de salientar, que é não só a concentração do THC, mas a questão da relação, da razão entre CBD, que é o componente terapêutico, e o THC. Por quê? Porque o CBD, que é o canabidiol, que tanto se fala, ele de fato tem um potencial terapêutico, inclusive ele tem um potencial clínico positivo para exatamente as questões que o THC é nocivo. Por exemplo, quadros psicóticos. Tá? Desencadeamento de paranoia. Então, quando a combinação dos dois é mais igual, é como se o canabidiol compensasse os efeitos nocivos do THC, né? E se torna uma droga pouco nociva. O problema é que a razão dos dois ficou totalmente diferente, porque não se buscou aumento de CBD e sim de THC. Então, ficaram díspares, né, as concentrações dos dois, o que fez a droga ainda mais nociva. Tá? Então, a gente está hoje falando de uma droga super potente, né, já não se fala nem de alta potência, baixa potência, mas de super potência, porque a média é 17, a gente tem aí maconha circulando com 20 e poucos % de THC, né, aumenta risco de dependência, aumenta risco de quadro psicótico, aumenta risco de, inclusive, doenças cardiovasculares, né, quando aumenta a dependência, aumenta o consumo, começa a aumentar também problemas respiratórios por fumar um produto queimado. Então, assim, não faltam, e eu trouxe para vocês aí um pacotão de referências legais, não faltam são evidências mostrando isso, né, que a gente está falando de outra droga, e que praticamente toda a maconha hoje no mercado é maconha de alta potência, o que se chamava antes de alta potência. Então, assim, não só a gente tem muitos riscos relacionados à alta potência da maconha, mas também a gente tem a mesma questão do álcool, que é, eu estou falando aqui de um cérebro em crescimento. Eu estou falando aqui de um cérebro que ainda não tem a sua parte cortical pronta, tá? Sua parte que é responsável não só pelo controle de impulso, mas por resolução de problemas, capacidades cognitivas, e é ali que ela vai ter a sua atuação maior. Então, a gente tem uma série de evidências hoje, e uma delas é essa que eu sempre trago, porque é um estudo de 2016, né, 12, na verdade, que foi um divisor de águas, né, nessa área. Por quê? Porque até esse estudo da Meyer, a gente tinha aquela dilema que às vezes o pessoal ainda traz, isso meio que caiu por água abaixo, que teve tanto estudo bom descomprovando que agora nem se debate mais isso era debate há uns 3 anos, que era assim, mas será que a maconha gera essa baixa de rendimento e cognição, ou será que ela é uma consequência, né? Porque a gente tem, na verdade, os dois caminhos. A gente tem um adolescente lá que tem problemas cognitivos ou outros transtornos, como, por exemplo, déficit de atenção, que vão impactar o rendimento escolar, e daí ele perde, né, o vínculo com a escola, e isso é risco para a droga. Então, tem um caminho que é, primeiro tem o problema, depois o uso. Mas tem o inverso, que é primeiro o uso, que leva ao problema. Até há muito pouco tempo não se tinha essa confirmação, porque não se tinha estudos longitudinais bons o suficiente para confirmar. Esse estudo foi divisor de águas, porque foi o primeiro estudo que mostrou isso categoricamente, né, acompanhou toda a população de uma cidadezinha lá da Nova Zelândia,
e mostrou, eu fiz esse gráfico ilustrativo, tá? Ele não é do estudo, mas ele mostra o raciocínio que eu quero trazer. Então, eu tenho um desempenho normal, esperado, né, cognitivo, dos 12 aos 25 anos. E daí eu tenho um uso tardio, tá? O que esse estudo mostra é que o uso tardio, quando ele acontece, tá? Ele vai sim impactar o desempenho, ele vai interromper o desempenho, mas quando o uso é interrompido, esse indivíduo recupera. E ele fica praticamente quase igual como se não tivesse usado, porque é exatamente o que eu estava falando sobre capacidade de regeneração cerebral, né? E daí a gente está falando aí de um impacto imediato, mas que ele consegue ser revertido. Quando o uso é precoce, ou seja, antes dos 20, o que o estudo mostra é que não só o impacto é maior, ou seja, o declínio é maior, mas o adolescente entra num platô de achievement, né, de o quanto que ele consegue atingir, ou seja, é quase como se fosse gerar um teto cognitivo no desenvolvimento desse indivíduo. Daí a gente começa, né, mas Clarice, isso eu falo quando eu converso com adolescente, muitas vezes, ou com pais que são usuários, mas Clarice, o fulano, ele tá lá na USP, passou no primeiro lugar. Esse raciocínio, a gente até discutiu isso, né, Bia, a questão do caso, né, que às vezes entra nessa percepção de efeito das coisas. Eu acho que hoje, com toda a pandemia, se a gente tem uma sequela positiva aí, foi essa. Todo mundo aprendeu o que é ensaio controlado, randomizado, né, e todo mundo entendeu que um caso não pode ser generalizado. Né, quando a gente fala de, mas o fulano usou maconha e ele tem meu Deus, uma memória fantástica, um desempenho cognitivo incrível. O que a gente tem que entender é que o que a gente tem que refletir, na verdade, é assim, ó, onde estaria o fulano se ele não tivesse fumado? Talvez ele estivesse descobrindo a cura do câncer, né? Talvez ele fosse o nosso Einstein, que está deixando de ser, porque mesmo com um teto, que é inegável que vai acontecer, ele continua muito além da média. Né? Onde é então que ele iria? Acho que essa reflexão é legal, é entender que o cérebro humano não tem quase teto, né? E que você pode criar um teto, né? E que esse teto para uns vai ser muito acima do teto de outros, né? Mas que vai sempre haver um limitador, que é uma questão orgânica mesmo, de perda de tecido, de lesão criada em função do consumo. Isso para não trazer os estudos que mostram aumento de risco para ansiedade. Daí, quando a gente fala de alta potência, a gente está falando de desencadeamento de quadros de ansiedade super graves, a gente está falando de ataque de pânico, e a gente está falando principalmente de quadros psicóticos, né? Que agora está se falando muito aí, tem um estudo muito bom aqui da USP, inclusive, mostrando o quanto que sim pode ter relação causal com esquizofrenia quando o uso é bem precoce. Mas quando o uso é tardio, essa maconha de altíssima potência, ela está, sim, relacionada com o quadro psicótico, que é um quadro psicótico quase subliminar, né, quase subsintomático, mas que atrapalha, que é aquela psicose que se chama que não são sintomas positivos do quadro psicótico, ou seja, não é ver coisas, ouvir coisas, mas é ter pensamentos persecutórios, aquela paranoia, né? E são quadros psicóticos que são muito mascarados e que atrapalham bastante a vida do indivíduo e muitas vezes não são nunca reconhecidos, né? E que não fazem como em outras drogas fazem, tipo, meu Deus, a minha vida está de cabeça para baixo, eu preciso parar de usar isso. A maconha, ela tem esse grande problema, eu acho, quando o uso é precoce, porque os efeitos são mascarados. A dependência da maconha é mascarada, né? O perfil da dependência da maconha não é o mesmo que todo mundo tem na cabeça como sendo uma dependência, né? A gente tem um estigma aí de que dependência é aquele cara com fissura, que vende geladeira, que vende irmã e vizinha e faz tudo pela droga. Isso é um perfil de dependência de estimulantes, né, e ela mexe com dopamina, aqui eu tô falando de outros sistemas envolvidos, é uma dependência diferente, mas não deixa de causar impacto, né, que os grandes indicadores de dependência aí, não é a fissura somente, mas sim o quanto que você deixa de fazer atividades prazerosas que antes você fazia, você deixa de fazer, você deixa de botar o seu circuito aí de recompensa e de prazer para outras coisas além da droga, né, e isso a maconha se mostra igualzinha a qualquer outra substância, né, então esse impacto da maconha é muito importante.
E daí, gente, eu estou falando aqui, eu odeio entrar nesse debate, Clarice, mas então, legaliza, não legaliza? Uma coisa bem lamentável do Brasil, e eu acho que de vários países que sofreram com esse momento aí de revisão de legislação, é esse pensamento dicotômico aí do faz ou não faz, né? Eu acho que a nossa reflexão aqui tem que ser assim, como regulamenta, como controla, o que está acontecendo nos mercados regulados, o que a gente aprendeu com eles? Né? Quais são as evidências que, de fato, esse produto que está sendo usado aí, ou, mais importante, o produto que está sendo comercializado em países onde houve a legislação, são seguros o suficiente para deixar disponível para o grande público, né? O quanto que eles, de fato, estão tendo efeitos, né, o impacto dessas mudanças nesses países e como tentar se proteger disso. Porque, atualmente, o que eu penso é isso, né? É uma questão aí que é quase inevitável e que precisa ser refletida, precisa ser pensada como fazer com o menor dano possível e não se colocar mais uma Ambev para a gente ter que lidar, né, contra e não conseguir regulamentações que possam proteger os adolescentes. E daí, nesse debate, gente, tem alguma perguntinha aí sobre... que eu já vou engatar aqui nos sintéticos, gente. Tem alguma perguntinha que vocês acham que vale abrir para fazer? Olha, tem uma pergunta aqui, a gente tem algumas perguntas, algumas a gente, né, já respondeu que vamos trazer mais para o final da nossa apresentação, mas tem uma recente que a gente achou interessante, de como é que a gente consegue esses dados, né? São tão interessantes e que a gente possa sair um pouquinho da lógica dessa indústria, né? Então, que muitos estudos sobre drogas, vape, álcool, são financiados pela própria indústria, como aconteceu com o cigarro na década de 50 e 60. Como encontrar os estudos sérios e separá-los da fake news? Eu acho que a gente já podia dar uma prévia, assim. Excelente. E aí, e a pessoa pergunta especificamente dos estudos que minimizam justamente esses impactos negativos dessas substâncias. Bom, primeiro eu coloquei eu fiz uma bibliografia bem completa lá, porque eu sei que como pai de adolescente vocês precisam dela, né? Não só precisam dela, mas precisam dos papers, né? Eu costumo falar com professores que, nossa, ninguém melhor que adolescente para você ser nerd e dizer, tá aqui o paper, lê então. Né? Quando eu brinco ali com a fotinho da capa da Super Interessante, não é à toa, né? A gente viveu aí, eu tenho uma experiência bem chata vivida aí, que foi quando a gente teve esses resultados que eu vou falar agora, inclusive da cannabis sintética, quando eles vieram e assustaram, a gente teve a Super Interessante bloqueando esses resultados, porque não era da agenda da revista falar mal sobre maconha, era só falando positivamente, uma revista pseudocientífica. Né? Então, a gente tem aquele adolescente que está lá com a Super Interessante embaixo do braço, dizendo que ele tem uma evidência. Né? Então, como diferenciar essa mídia aí que está comprada, descaradamente comprada pela indústria já, da maconha, da mídia, né, da mídia neutra, que praticamente não existe, sinceramente falando, e do artigo científico, né, que ainda por cima, para completar, é também mascarado, né? A gente tem, às vezes, em revistas boas, números inteiros comprados, com letra fonte 9 escrita embaixo, dizendo que esse número dessa revista tem conflito de interesse com a indústria tal. E, às vezes, não fala indústria tal, ainda fala o nome de um instituto. E daí você tem que fazer um Google do instituto para descobrir que o instituto é da indústria tal, né? Porque está falando tudo em código, né? E que imagina, se o cientista já leva um sufoco aí para conseguir ficar achando a pista desse viés, imagina o leigo. Então, assim, é difícil, sim, é exatamente esse o grande problema, a gente está vivendo isso hoje, né, o fake, a dificuldade de achar fonte segura para as coisas, mas quer ver uma dica bem fácil, simples, certeira? Põe o nome da revista que você achar no Google e põe Impact Factor, fator de impacto. Revistas indexadas internacionalmente nos grandes bancos de literatura de fato científica, e quando eu digo isso eu estou me referindo a revisado por pares, que são revisadas por outros cientistas neutros no mundo inteiro, elas necessariamente têm um fator de impacto. Se não vier nada com fator de impacto, entra no site da revista e faz um search dentro do site da revista, fator de impacto, impact factor, se ela tiver toda em inglês. Se ele não tiver, ela não vai ser uma revista indexada. Eu não estou falando que ela necessariamente vai ser ruim, porque tem um monte de revista legal
né, que está abrindo, que ainda não tem esse fator. Mas isso é, sim, um indicador de que isso não é uma revista válida, tá? Porque só tem fator de impacto aquelas que outros cientistas citam ela. Isso que quer dizer esse fator, é o quanto que eu, Clarice, no meu paper sobre maconha, citei o paper do fulano sobre maconha, né? E daí a gente consegue uma rede, né, segura de literatura científica. E isso só tem fator de impacto quando isso acontece. Então, é uma dica simplista, mas funciona, tá? Não é 100%, porque vai ter revista que genuinamente era legal, que pode ainda não ter o fator de impacto, mas isso é bem raro, né? Geralmente, elas já têm um fator de impacto. Mas a gente pode falar disso no final. Então, assim, essa questão de mídia comprada, eu acho que o canabinoide sintético e a questão da indústria, né, influenciando nesses produtos, é uma grande preocupação. Eu acho que é uma das coisas que os pais precisam mais, tá, assim, perder a ingenuidade logo quanto a isso, né, não ter essa visão do adolescente que gente, é a indústria farmacêutica que não quer, porque afinal é tão remédio que vai impactar as grandes patentes. Gente, a patente mais cara e mais valiosa hoje é a da própria maconha, não existe mais isso, né? De que é uma ervinha, né? Uma ervinha sem interesses econômicos aí, né? Isso acabou, infelizmente. Então, o que acontece? Acontece que começaram investimentos gigantescos, né, em produtos, tanto para uso recreacional quanto para uso medicamentoso, né, do próprio CBD, a se investigar como reproduzir essas moléculas quimicamente, como qualquer substância. Gente, a papoula, que é a heroína, virou o fentanil, que é o nosso melhor analgésico hoje, né, que é a molécula sintética do opioide, que é a heroína. Ninguém fala heroína medicinal, né? Mas da heroína se sintetizou a molécula que faz o nosso melhor analgésico. Então, esse caminho é o caminho natural da Big Pharma, né? Da nossa indústria farmacêutica e de produzir medicações eficazes. Compreender qual é a molécula, reproduzir ela, testar janelas de efeito e botar ela no mercado na sua janela de efeito. O mesmo aconteceu com a maconha, né? O mesmo aconteceu com as moléculas, que são os canabinoides, que são um monte, são 60 diferentes canabinoides que estão presentes nessa planta. Os dois mais estudados são o THC e o CBD, porque um é para o efeito psicotrópico, o outro é o potencial terapêutico. Tem vários outros que também estão sendo estudados, mas não são tão visados nem pela indústria e nem pela farma, e que se acabou faz já algum tempo, já fazem 10 anos, né, que se sintetizou todos esses canabinoides. Então, a gente tem hoje, gente, uma lista de muitos versões sintéticas de todos os canabinoides, inclusive o próprio THC, tá? Foi a Pfizer, né, a Pfizer, que inclusive foi a primeira que conseguiu sintetizar o CBD, né, e que daí, claro, veio o THC na carona, porque é uma molécula muito semelhante, e ela começou a ser comercializada, né, como que se chama legal high, né, um barato legal, porque não tinha legislação para ela, né, ela não era exatamente o THC natural, ela era uma molécula, era uma droga sintética, e que hoje, gente, está sendo usada na maior parte desses produtos, né, principalmente esses produtos mais com boa intenção, que querem ter algum CBD, porque como eu mostrei para vocês, não tem mais quase CBD na maconha plantada. Para conseguir um produto com algum CBD, teria que plantar, né, um Brasil inteiro de plantação para ter uma concentração viável comercialmente. Então, é óbvio que ia sintetizar essas moléculas para usar elas nos produtos, senão eles ficariam caríssimos, né? Então, o que a gente tem hoje é uma série de produtos que não estão usando o componente natural e sim o sintético. Qual é o problema disso, gente? O problema disso é que, muitas vezes, ela está sendo vendida como se fosse maconha natural, tá? O Spice e o K2 são os primeiros, são os mais conhecidos, mas hoje em dia tem uma série de outros componentes, que são a maconha de qualidade do comércio legal, entre aspas, que nunca conseguiu regulamentar o uso de componente sintético nos seus produtos, tanto que tem cerveja de maconha, Nutella de maconha, Kit Kat de maconha, e maconha de maconha sintética, que é uma fibra vegetal qualquer, com uma borrifada do componente sintético, tá? Por que eu estou dando essa ênfase? Sem falar, claro, no líquido, né? No vaporizador, o vape que vai com líquido do THC sintético.
Por que que isso é um grande problema? Porque desde 2015, no Global Drug Survey, que foi o dado que realmente chacoalhou o mundo inteiro sobre essa substância, se viu que os efeitos nocivos da cannabis sintética são piores do que da própria metanfetamina, que na época era o nosso bicho-papão aqui das drogas com riscos, né, de emergência, de morte, de overdose, etc. Começou a morrer gente de overdose de maconha, uma coisa que nunca tinha acontecido, né, e daí foi se entender que 1 a cada 4 usuários de maconha sintética vai para uma emergência com os casos de morte eram de parada cardíaca, né? Então, hoje, se você abrir aquele guia que eu mostrei lá da Organização das Nações Unidas sobre drogas, os canabinoides sintéticos são a principal droga sintética vendida no mundo. É barato de sintetizar e é o maior estimulante que tem hoje, mais que a metanfetamina. Quem viu Breaking Bad sabe. Então, a gente tem, sim, uma grande questão aí, que é um mercado legal, não regulamentado, vendendo produtos de maconha sintética, que é um produto extremamente nocivo, tá? É extremamente estimulante, não tem quase nada a ver com o efeito da maconha natural, tá? Virou um grande estimulante. Tanto que ela é usada para ser misturada com bala, né, que são as drogas de festa, o êxtase, que o pessoal acha que é MDMA, na verdade, muitos deles são à base de cannabis, de THC sintético, tá? O Global Drug Survey tem, assim, a melhor coleção de dados sobre o impacto da cannabis sintética, mostrando as buscas por emergência, isso aqui é busca por emergência, tem no mundo inteiro, tem recorte por país, mostrando o absurdo que é, né, a cannabis sintética, ou seja, virou o nosso grande vilão hoje em termos de droga sintética, estimulante, com risco de parada cardíaca, risco de, né, inclusive danos, tem uns artigos saindo agora de dano hepático gravíssimo, renal, ou seja, é o capeta, né, o THC sintético é inegável, né, só que na maioria dos estados que legalizaram nos Estados Unidos e outros países, não existe regulamentação para dizer essa cannabis aqui tem que ser a natural e não a sintética, e esse é um grande problema, tá, principalmente porque acontece muito do pessoal comprar fora e achar que é porque no mercado legal ela é mais controlada, quando na verdade lá só tem um estado americano que conseguiu controlar, que não controlou, na verdade eles só conseguiram exigir que a embalagem fale que é o componente sintético, nenhum outro estado que legalizou ou descriminalizou tem essa regulamentação, e o Canadá fez tudo muito direitinho para variar, o resto, gente, não tem como saber, tá, se aquele componente é sintético ou não, e quando a gente fala de sintético, a gente está falando de um risco muito grande. Outra coisa do sintético que eu não mencionei é o quadro psicótico induzido por droga, que praticamente esse diagnóstico que tem nos manuais de diagnóstico, que seria aquele quadro, né, que dura mais do que o efeito da droga, e que a pessoa fica delirando ou paranoica muito tempo, e que, a princípio, em 3 meses desapareceria se a pessoa para de usar a droga, com o THC sintético não reverte. Então, a gente tem aí uma camada agora que hoje está ocupando muito leito psiquiátrico de pessoas com quadro psicótico permanente, não é esquizofrenia, mas é alguém que está, assim, persecutória, paranoide, com todo um quadro psicótico típico da esquizofrenia, sem ter a doença esquizofrenia desencadeada pelo componente sintético, tá? Desculpa gerar pânico, mas realmente é uma coisa a se preocupar aí. Daí vocês me dizem, ai, Clarice, você está trazendo esses dados, é americano, isso aqui no Brasil não. Eu tenho um estudante que já deve estar formado clinicando da medicina da Unifesp, que quando eu falei isso, ele falou, nossa, Clarice, imagina, eu compro maconha lá em Santos, é um pescador, imagina que a minha maconha vai ter risco. Foi aí que eu comecei a falar da maconha vintage, né, talvez aquela maconha lá do pescadorzinho lá fosse realmente uma cepa antiga, mas, na verdade, mesmo que a gente não pense na maconha em si que está circulando na rua, a gente tem dados, e esse é um dado aqui de apreensão do Congonhas, né, mostrando que as pílulas que estavam entrando nesse ano no país, como sendo êxtase, na verdade, uma proporção considerável delas tinha componentes tinha canabinoides sintéticos como sendo o estimulante daquela pílula, tá? O componente estimulante da pílula. Então, sim, isso está no Brasil, né? Sim, isso não
não é um dado trazido, né, jogado aqui e sem nenhuma responsabilidade aplicado para a nossa realidade. A gente tem dados brasileiros mostrando isso, mostrando que é uma realidade daqui, e a gente tem dados populacionais mostrando uma proporção gigante de pessoas com critérios de dependência entre os usuários de maconha, o que também mostra isso, né? Não só a possibilidade de componente sintético, mas também de alta potência. Há uma semana atrás, sim. Perdão te interromper, tem uma pergunta se o componente sintético é mais perigoso por ser sintético ou porque tem maior concentração de THC? Nenhum nem outro, ótima pergunta. Não é nenhum nem outro. Componentes sintéticos podem ser maravilhosos, né? A gente tem a morfina aí, que gera dependência, mas, né, tem um potencial terapêutico inquestionável. A questão é que quando a molécula... Daí eu tenho que entrar numa coisa meio chata de neuro. O THC no cérebro, ele não tem uma conexão direta no receptor, a gente chama de agonista parcial, é como se fosse uma chave ruim, que abre a fechadura, mas é ruim, tem que ficar lá, clac, 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 e não abre. O componente sintético, desenhadinho, ele entra no receptor perfeitamente. O fato de ele entrar perfeitamente no receptor faz várias ações neuronais que não fariam se ele fosse parcial, tá? Então, a ação muda mesmo. Tá? Então, não é nem por ser sintético e nem porque tem mais potência, é porque o mecanismo de ação da molécula é diferente no cérebro. Perfeito, ele é leve, então o sintético ele é um pouco diferente do natural, né? Ele tem um encaixe no cérebro diferente, por isso que a ação é diferente. As ligações de canabinoides no cérebro são extremamente complexas, tanto que se muda a concentração, mesmo sem ser o sintético, muda a ação também, né, porque eles são todos sinérgicos em relação a outros receptores, né, os receptores canabinoides estão em todos os neurônios, então se ele age num neurotransmissor, ele é uma coisa, se ele age em outro neurotransmissor, ele é outra, então não tem tempo aqui para a gente entrar nisso, eu posso passar mais literatura, mas é extremamente complexo, eu posso adiantar é que a ação dele é completamente diferente, tá? Há 2 dias atrás, fofoca, né, eu estou trabalhando com levantamento de cena de uso, fazendo teste de cabelo de usuário da Cracolândia para ver adulterante do crack, falei com uma pessoa de laboratório grande que faz o tempo todo testes toxicológicos de motorista, que agora é exigido, e falou que, assim, não está nada em comum encontrar, né, nas amostras de urina, o componente sintético, que por muito tempo até agora, pouco tempo, não era detectado em teste, porque era uma molécula diferente, ela está se achando a esperta lá nesse laboratório, dizendo, eu estou pegando todos, tem muitos, porque o pessoal estava achando que não sai no teste, estava usando, e a gente começou a pegar agora, né, porque não é fácil também, quimicamente, no teste toxicológico, detectar. Então, não é uma realidade de fora que eu estou trazendo aqui, é uma questão real, né, do Brasil, que não só o produto está entrando e está sendo misturado ou na fibra vegetal, como se fosse a própria maconha, ou em comprimidos, como se fosse êxtase, mas também as pessoas às vezes trazem de fora de estados, né, principalmente estados americanos, ou de países da Europa, que não tem a regulamentação para o componente sintético, tá? Então, a gente tem, sim, um problema. Eu trouxe, Bia, você falou que adora o meu slide onde você acha que é feito. Eu fiz isso brincando uma vez para aluno de graduação, fiquei usando para sempre, né? Daí a gente entra aqui num tema aqui que é as sintéticas, né? Drogas sintéticas, entra em toda uma grande classe, né? Eu trouxe o tema pela novata da história, que é a cannabis sintética, que é o THC sintético, mas a gente está falando aí de uma categoria grande, enorme, gigantesca. Por que é gigantesca? Por causa disso. Porque uma coisa é o que a gente imagina, que é um laboratório de droga sintética, outra coisa é que o que fabrica gostaria de ter como seu laboratório de droga sintética, e outra coisa como elas estão sendo feitas. Então, por que tem uma variedade gigantesca? Porque praticamente a cada rodada vem uma coisa, né? E quais são essas coisas? São estimulantes inespecíficos. Tá? Porque, na verdade, com precursores muito simples, muito acessíveis, é possível chegar em moléculas que ativam nossos receptores de dopamina, serotonina, adrenalina, e daí quanto mais fundo de quintal o negócio é, menos específico aquela droga vai ser, ou seja, ela vai ativar diferentes circuitos, né? Enquanto o MDMA, né, aquele que
todo mundo fala o êxtase, a droga do amor, o MD, que o pessoal chama, era aquela droga que, quando foi sintetizada, por sinal, pela Merck, né, por um grande químico que sintetizou pela primeira vez, se falava que ela era a droga perfeita, porque ela ativava só serotonina, é quase uma fluoxetina bombada, o MD original, né? Ela é só de serotonina, só, né, super específica. Na verdade, o que a gente está falando aqui são drogas que agem na serotonina, na dopamina, na adrenalina e na noradrenalina, ou seja, todas as inas praticamente de neurotransmissor, o negócio conecta, porque elas são tudo meio primas, né, são catecolaminas, os receptores são tudo meio parecido, uma droga que encaixa em um, encaixa em todos, porque elas não têm sofisticação química, tá? Eu falei com um químico, eu sempre trago esse exemplo, né, eu falava muito isso sem nunca ter falado com um químico bom que me dissesse se isso é verdade. Eu tive essa oportunidade faz alguns anos, eu falei com um baita químico, que é inclusive o cara que sintetiza a molécula da vacina de cocaína, que é incrível, e eu perguntei, pelo amor de Deus, me responde isso que eu falo sempre, eu não sei se é verdade, porque eu nunca perguntei para um químico bom. É, de fato, quase impossível sintetizar o MD, né, que é essa droga, né, mais terapêutica, mais protetiva? Ele falou, olha, Clarice, não só é difícil, não só eu preciso de um ótimo laboratório, mas eu preciso de um ótimo químico e de condições de temperatura e pressão certa, porque senão também não sai. Né? Então, a gente está falando quase de uma droga mítica aqui, esse MD. Qual é o grande problema disso? O grande problema é que a molecada toma uma bala na festa, falam para ele que é MD, ele põe no Google MD, vem MDMA, ele põe no Google MDMA, e vem um pacote de informação incrível de que é uma droga que é usada em estudos para estresse pós-traumático, que é terapêutica, que quase não tem lesão, e é errado, porque o que está lá é tudo menos aquilo. E daí esse gráfico que eu adoro, mostra isso. A gente tem aqui uma varredura de todas as moléculas nas balas que se diziam êxtase, e você procura aqui, eu vou adiantar para vocês, não tem, tá? Tem umas 6 diferentes metanfetaminas, tem todas as classes de BOMs, que se chama, que são aquelas que não são mais o LSD, né, que hoje o LSD também é difícil e caro de sintetizar, o nosso ácido lisérgico, né, também ficou vintage, né, hoje em dia o que está sendo vendido como se fosse o doce ou o ácido, eles são moléculas que são híbridas, que são estimulantes também, tá, e os BOMs, a grande categoria das BOMs, que se chama, ou seja, tem praticamente tudo menos MDMA, tá? Então, o MDMA, que de fato é uma droga pouquíssimo nociva, ela não vai estar no mercado, tá? Ela não vai estar sendo disponível, e muitas vezes o pessoal tem crenças relacionadas né, se é que, não, mas essa é cara, eu já ouvi assim, ó, essa é um cristalzinho rosa, então todas as metanfetaminas saem da panela sendo um cristalzinho rosa. Então, tem um monte de crença errada de o que daria, né, a confirmação de que o MD. Gente, é muito, muito improvável que se peche com essa droga no mercado negro, tá? Se não for comprada de um laboratório, eu acho muito, muito improvável. Então, essa ideia errônea de banalização de risco, de que a bala de festa ela é essa droga que se lê na internet, ela está muito errada, porque, na verdade, a gente está falando de o que se chama hoje de ATS, Amphetamine Type Stimulants. São tantos estimulantes do tipo das anfetaminas que eles desistiram de dar nome, né, e virou essa grande categoria, estimulante do tipo das anfetaminas, ou seja, mexe lá com toda essa, né, pool de neurotransmissores diferentes, são estimulantes. Né, cada vez que roda essas garrafinhas de PET aí num fundo de quintal, vem um bagulho diferente, né, e a questão toda é uma caixinha de surpresa, né, e uma má notícia é, quanto menos específica, mais nociva ela vai ser, tá, porque ela vai ativar circuitos diferentes, e isso vai gerar um gasto de energia muito maior, ou seja, dá muito mais lesão, tá, então isso é super relevante para a gente. Como é que a gente está de tempo, Bia? Nós temos mais uns 40 minutos, e daí que bom, tá. Vai ter algumas perguntas a mais, né? Algumas perguntas no particular, sintetizando outras que vão aparecendo aqui, né? Tá. Mas se a gente está bem de tempo, acho que a gente pode abrir para uma outra perguntinha, porque aqui eu fecho uma categoria aí de sintéticas, a gente podia ouvir algumas perguntas que sejam mais
conectadas para entrar no cigarro eletrônico, que eu acho que o pessoal vai ter também muita pergunta, O né? pessoal está querendo já saber um pouquinho mais sobre vaping, cigarro eletrônico. Eu acho que tem sido uma preocupação muito consistente entre os nossos responsáveis, pais, né? Tem uma pergunta aqui, né, de se poderia falar um pouquinho sobre a cocaína e essa vacina de cocaína que mencionou. Não sei se a gente entraria agora ou depois a gente fala sobre isso, ou já entraríamos no vaping. Nossa sugestão é que entraríamos no vaping e depois, se sobrar tempo, você fala da vacinante. Tá ótimo. Porque é uma curiosidade. Tá. Ótimo, então tá. Então, assim, ó, tá tudo conectado, viu, gente? Porque daí esse THC sintético que tá na balinha, ele também pode estar num liquidinho, né? E daí esse extratinho entra dentro de um vape também, né? Então, a gente está aqui dentro, né, seguindo uma linha aí de vias de administração, na verdade. Acho que a primeira coisa para falar de vape é isso, a gente está falando de um vaporizador, a gente está falando de uma via de administração, de um apetrecho, de um mecanismo para usar a droga, não é a droga em si. O que está dentro daquele frasquinho ali pode ser qualquer coisa. E aí que está o problema do vape, né? Porque, de novo, o mesmo caso da maconha sintética, a gente está falando aí de uma substância que quase não tem regulamentação, né? Aqui no Brasil, zero, porque aqui é tudo proibido como um todo. Mas mesmo nos países que tinha alguma regulamentação, que a indústria vape entrou bonitinha, a gente teve o que teve, que foi a IVA, né? Que foi o VAP ou EVALI, que é a doença pulmonar causada por vaporizadores, que foi nada mais do que o uso de um componente, um substrato, né, no caso que hoje se reconheceu como sendo acetato de vitamina E, que era um estabilizador para o THC, né, nos líquidos que eram de THC, e que ele não era metabolizado e nem era expelido, ou seja, ele se acumulava, né, e gerava essa doença. Então, isso foi só o pico do iceberg, né, de o problema de ter uma substância que não tem regulamentação nenhuma, né, e mesmo nos lugares que tinha, escapou-se, né, o uso de líquidos com componentes que eram extremamente nocivos, né. Hoje a gente tem a questão do óleo de coco e do limonene, também ainda estão sendo usados, são pouco falados, já tem estudo mostrando pessoas, inclusive estudo pós-morte de resíduo em pulmão de pessoas que foram a óbito em função da EVALI, que se detectou também óleo de coco e essa outra substância chamada limonene. Então, a gente tem aí um desafio que é o quê? Que é aparato que vaporiza qualquer coisa. Primeiro problema está no vaporiza, tá? Por quê? Porque a gente tem uma questão que é uma relação interessante de se saber, que o poder de dependência de uma droga ele está diretamente relacionado com quão rápido ela chega no cérebro. Então, qualquer coisa fumada ou vaporizada, ela vai ter muito mais poder de dependência do que algo que é aspirado pelo nariz, ou algo que é baforado, inalado, ou que é, inclusive, injetado. Tá? O fumar ou vaporizar, ou seja, respirar aquilo e botar no pulmão, é o que faz as substâncias chegarem mais rápido no cérebro. E o que desencadeia o nosso mecanismo lá, né, de reforçamento do circuito, que a gente chama de circuito da recompensa no cérebro, o que faz ele funcionar de forma ainda mais intensa, não é o mecanismo de ação tanto quanto o quão rápido a ação acontece. Então, na verdade, a via de administração é super importante para desencadeamento de dependência. Usar apetrechos, ou fumar, queimar e fumar, qualquer coisa faz daquela coisa mais potente em termos de desencadear a dependência. O poder de dependência dela vai aumentar. Quer ver um exemplo? Eu estou tomando a balinha da festa, estou tomando balinha na festa, e daí o meu amigo disse para eu espremer a minha balinha e aspirar numa linha. Ali você cruzou uma linha de nível de dependência, ali você subiu mais uma escada para dentro de uma dependência de estimulantes, que é aspirar a linha da metanfetamina que ele está usando achando que é MD. Se ele pegar
O MD, botar num cristalzinho, que é um cristalzinho, né? Quando eles compram o MD, muitas vezes vem o pozinho meio cristalizado, e botarem no baseado deles e fumar com maconha, eles estão fumando metanfetamina, eles estão dentro do Breaking Bad sem tirar nem pôr, eles estão pegando uma droga que tem um grande poder de estimulação e fumando ela. Tá? Então, quando a gente fala de vape, a gente tem que pensar isso, a gente está potencializando o potencial de dependência de qualquer que seja o que tiver ali dentro. Se for uma droga de abuso, vai aumentar a chance de dependência. Tanto que o que a gente vê aí, o fenômeno do vape, que meio que caiu por água abaixo, o que pessoas que, inclusive, eu me enquadro, de que apoiava e diziam que era uma redução de danos para largar de fumar, muita gente apoiou muito o vape, porque era um jeito de parar de fumar, era uma redução de danos. Eu paro de queimar um negócio, eu passo a vaporizar. Por que ninguém mais fala nisso? Você não vai ver quase nenhum cientista ou profissional de saúde trazendo essa ideia, né? A não ser aqueles que estão recebendo, e eu não me falta exemplo de pessoas que diretamente receberam propostas de dinheiro para poder falar isso, né, de que se usar dessa forma reduz danos. Porque, na verdade, a gente está aumentando o poder de dependência, ou seja, você cruza uma linha, tá? E você não vai soltar o vape, você não está reduzindo quase o dano, porque daí começam todos os danos de uma droga que é vaporizada e que a absorção é muito maior do que se a droga fosse queimada. Então, não é a redução de danos, ou não é a técnica de terapia de substituição, que também se falava, né? Eu larguei o cigarro, usei o vape. As pessoas jamais param de fumar. Se elas conseguem transitar, muitas não conseguem, né? Porque tem um ritual do cigarro muito forte. Muitas tentam, não conseguem. As que vão, dificilmente, estatisticamente insignificante as que largam, né? Porque daí elas entram numa dependência quase pior, porque a absorção via vapor é melhor do que a queimada. Então, e ela vai ter a questão da potência, né, do vape, tem vape que você aumenta a potência até 200 e não sei quanto, que faz tudo, né, muito mais do que uma droga fumada. Então, acabou-se, né, o boato de que isso poderia ser uma redução de danos. Você está, na verdade, aumentando vários outros danos. Sim, está diminuindo o dano do alcatrão, está diminuindo o dano da queima, do produto da queima, mas a absorção daquela substância é maior e a dependência vai poder ser maior. Então, isso é um problema real do vape. Quando a gente fala de substâncias que têm poder de dependência, que são substâncias de abuso, né? Nicotina, THC, que são os dois mais usados dentro dos vaporizadores. Mas Clarice, o meu filho está usando um aromatizante lá, é um negocinho só de cheiro de maçã e nem tem nicotina. A gente não sabe daí o que tem nessa liquidinho que pode estar acumulando no pulmão dele. Ele pode não ter nenhum princípio ativo de fato, pode sim não ter, mas a gente pode sim estar tendo um problema futuro com acúmulo de algum resíduo, né, do líquido, caso esse líquido não tenha sido regulamentado, né? E, sinceramente, é modinha daí, né? Porque daí não gera dependência, a pessoa vai fazer isso enquanto for legal fazer, ela vai parar porque ela não gerou dependência, porque, afinal, não era um produto ali que gerava, né, dependência química. Então, isso geralmente é um pico e vai embora, né? Se continua, suspeite que não era só maçãzinha, possivelmente tinha alguma nicotina ali, possivelmente tinha algum THC ali, né? Então, isso são questões reais do vape e que são importantes de se saber. Ai, Clarice, mas ele vai parar de fumar e vai usar isso, então eu devia, então, deixar ele fumando cigarro? Olha, gente, é um conflito. Considerando a EVALI hoje, eu acho que não tem mais dúvida, né? Porque se você não está usando um produto, assim, estritamente regulamentado e controlado, você pode estar gerando um problema muito pior do que o cigarro fumado normal pode causar. Tá? Que vai causar, mas é mais a longo prazo do que um resíduo ficando acumulado no seu pulmão. E tem uma segunda questão, que é o conflito de mensagens, né? A questão da consistência. A gente está num país, eu sei que o Brasil tem isso muito fraco, né? A questão de que, é proibido, então não uso. É fraco. Mas quando a gente fala, e daí a gente vai falar no próximo encontro, né, de consistência, de ter regras, de pensar que não, uma coisa ilícita, por mais que seja bobo, você pode ter problema fazendo, a gente está falando de uma substância que está sendo, de uma prática que não é legal nesse país,
né? Então, eu acho que é uma reflexão que a gente tem que fazer mesmo, quanto que pode ser permissivo com isso, se isso vai ser tão facilmente conflitado. Ô, mãe, mas então eu posso isso, por que eu não posso maconha? Porque tá aqui, ó, não faz mal, então também, né, tem lei, mas a lei é besta. Eu acho que é uma reflexão para a gente fazer em termos de consistência nas nossas regras de parentalidade, que vai ser o nosso assunto do próximo encontro, né? Então, eu acho que é uma reflexão só, a gente tá, não pode se esquecer que, no final das contas, a gente está falando de não uma droga, mas uma via de administração que não está sendo legal no país, ela é ilegal, tá? Ela gera multa, tem uma RDC para ela, da Anvisa, ela não é permitida. Então, isso é uma questão que tem que sim ser considerada, por mais que culturalmente a gente banalize, né, legislações, né? Eu acho que é uma reflexão interessante. Vamos fazer o break do vape para falar de lança antes? Abrir um break ou eu entro no lança e a gente segue? Podemos entrar no lança e depois a gente vai fazendo levantamento, a gente separa as perguntas desde o começo da... Então eu não respondo as perguntas do vape que tinham. Isso, daqui a pouco a gente entra em todas. Tá bom. Claro. Gente, outra questão que eu acho que está dentro do vape e dentro da sintética, antes de eu falar do lança, são as outras sintéticas, que não vai dar tempo de a gente ficar entrando e falando de cada uma delas aqui, mas elas são substâncias que estão sendo usadas e que são de outras categorias que não essa que eu falei, tá? Que é a ATS, as Amphetamine Type Estimulante do tipo das anfetaminas, né? Que entram todas essas moleculinhas aí que vão na balinha. Eu falei do BOMe. O BOMe é um equivalente do LSD. Ele é uma droga que vai gerar alguma alucinação, algum tipo de efeito psicodélico, tá? Mas que sim vai ter potencial de dependência e danos, porque ela também é um tipo de anfetamina, ao mesmo tempo que é um alucinógeno, tá? Essa é uma categoria que está circulando, inclusive dentro das pílulas também. Tem uma outra categoria que está cada vez maior no Brasil, principalmente na camada com mais acesso, com mais grana e com mais, né, principalmente experiência fora do país, e que daí houve muito mais, e tem mais, né, abre para tudo, inclusive para isso, são os anestésicos, né? Não sei se já não teve pergunta aí, eu acho que é interessante a gente falar um pouco deles. Então, a gente tem uma classe de anestésicos, não são analgésicos, eu não estou falando dos opioides. Os opioides é aquele problemão que está lá nos Estados Unidos, oxidona, todos esses opioides que são analgésicos, tá? Eu estou falando dos anestésicos. Ai, mas Clarice, como assim a pessoa vai usar um negócio de anestesiar? Sim, existe uma classe de anestésicos que a gente chama de anestésicos dissociativos, que são aqueles que anestesiam não porque estão atuando nos receptores de dor, mas elas estão atuando nos receptores do cérebro que entendem as mensagens do próprio corpo, por isso dissociativo. É como se fosse um bloqueio dos receptores do cérebro para ele entender que esse corpo é nosso e que ele precisa receber as informações do nosso corpo, por isso que ele anestesia. Esse tipo de anestésico, ele gera um efeito que se chama de um pré-efeito, né? Não é o efeito dele, é como se fosse uma aura do efeito dele, que é euforizante, tá? E que aumenta a libido também. Então, aí a gente está falando da ketamina e do GHB, tá? Eles têm vários nomes aí, eles chamam de ketamina, anestésico de cavalo, vocês podem ter ouvido falar, e o GHB também é conhecido por droga do amor, êxtase líquido, e o nosso conhecido Boa Noite Cinderela, que era usado no Brasil já há bastante tempo, né, mas como uma estratégia de crime, e que há muito tempo também fora se usava recreacionalmente, espontaneamente, e que agora no Brasil entrou o uso também recreacional espontâneo, tá? Então, a molecada tá usando o Boa Noite Cinderela, aquele mesmo, só que espontaneamente na sua bebida, para ter uma sensação euforizante de aumento de libido e de esquecimento, amnésia retrógrada. E aí, pasmem, a molecada usa sabendo que vão esquecer. Ah, eu quero usar para me divertir, mas amanhã eu não vou lembrar de nada, mas eu vou usar da mesma forma. É sempre, né, um desafio entender essas decisões
adolescentes de uso de substância. Para mim, perde um pouco de sentido se eu não vou lembrar da minha experiência, mas isso sim é um fenômeno, e é um fenômeno que já faz tempo, e que está bem forte, principalmente quando se fala aí de uma onda nova, que é o chemsex, que é o uso de drogas para aumentar ou ter uma experiência sexual mais interessante. Então, são drogas que estão circulando e que estão sendo faladas, e que é bom saber que existe, tá? O uso não está, assim, absurdo, né, em termos de estatística, de prevalência de uso, a gente agora vai começar o levantamento nacional, vai saber mesmo, mas a gente já tem outros dados indiretos que nos dizem que isso não é tão relevante, mas eu faço questão de falar aqui porque é justamente o adolescente de uma camada mais com acesso da população que está se expondo a essas drogas, tá? Então, são os anestésicos dissociativos. Então, eu falei aí das grandes categorias, que o que se chama também de club drugs, né, drogas de festa, que são essas que vão ser usadas recreacionalmente. Fechei aqui a nossa categoria de sintéticas, vou falar do lança. Gente, lança perfume. Se vocês ainda não ouviram eles falando do lança, né, prestem atenção e, por favor, né, antes de tudo, desconectem, como tudo que eu estou falando aqui, né? A maconha não é mais maconha, o ácido não é mais o ácido, o lança não é certamente o lança perfume, né, da geração passada até da nossa, né? Eu me lembro da minha mãe falando de lança perfume em carnaval, né? O que a gente está chamando hoje de lança perfume é um solvente industrial chamado anti-respingo de solda, tá? Ele é legal, né? Ele não está sendo controlada a sua venda, tanto que eu boto aqui Mercado Livre mesmo, porque tem que se apavorar mesmo, a molecada está comprando no Mercado Livre abertamente, tá? E aí a gente ainda ouve dos usuários assim, ó, mas o bom é aquele da garrafinha de vidro, porque aquele do plástico não é legal. Isso porque se botar anti-respingo de solda numa garrafinha qualquer, ela derrete. Tem que ser na de vidro, porque é a única coisa que não vai derreter. Então, a gente está falando aqui de um solvente extremamente potente, gente, que está sendo usado na baforada. Eles molham alguma coisa, ou usam o bong, ou usam, né, um tecido, e ficam dando baforadas. Às vezes, os adolescentes vão falar o termo baforada sem falar o nome da droga, né, e é bom saber que é usado esse termo. Fui e baforei. E ela é extremamente tóxica. Gente, dá para falar quase com tranquilidade de que tudo que a gente está falando aqui, de tudo que a gente pode falar aqui, nada vai ter mais poder destrutivo em termos orgânicos do corpo do que o nosso anti-respingo de solda, que é o lança, que a molecada está usando, que era usada aí já há algum tempo, né? Na verdade, outras versões mais light desses inalantes eram usadas já por uma camada muito pobre da população. Menino de rua usava loló, né, que eram solventes inalantes que tiravam a fome, então tinha um perfil de uso totalmente diferente. O que aconteceu nos últimos anos é que esse solvente foi para a classe média e alta, como droga de festa, tá, como droga recreacional de festa, e existe uma questão aqui que eu gosto de salientar quando eu falo disso, que é um erro fatal da área de drogas, que é muito comum, tá? Que é um pressuposto de que a intensidade do efeito de uma droga está relacionada ao dano que aquela droga causa. A gente tem automaticamente esse raciocínio, que é, mas se o efeito é grande, então vai ser ruim. Eu pergunto para o usuário da Cracolândia no levantamento se eles já usaram ácido, LSD, eles arregalam os olhos desse tamanho e falam assim, nossa, não, tenho medo, não estou brincando. Uma proporção gigante de usuário de 30 pedras de crack por dia morre de medo de ácido, de LSD, que é certamente, isso eu não falo porque eu acho, eu falo por dado, a droga menos nociva de todas. Tá? É uma droga que causa um efeito intenso pra caramba, são 24 horas tripando, né, e que não tem ainda nenhum estudo decente que mostre o dano que ela causa, em termos de neurotoxicidade, em termos de efeitos, desenvolvimento de dependência, desencadeamento de dependência, nada, tá? Mas você vai passar não tendo nenhum sentido direito por 24 horas quase, né, mas não tem nenhuma relação com o tamanho do dano. A baforada maldita do lança é o exemplo inverso, né? É uma droguinha que o pessoal fala assim, ó, dá uma respiradinha, dá uma gargalhada, dá um pum,
caiu de volta, claro, é rápido porque é baforada, né? Então o pico é grande, e é certamente a que mais causa dano físico e neurológico. E eu estou falando de um dano aqui que é muito amplo, tá? Para vocês terem ideia, o caso de morte por lança mais registrado, que foi mais noticiado aí, que foi porque, né, começou a entrar na classe média ou média alta, uma menina aqui da Vila Madalena, eu acho, foi achada morta num carro, né, porque tinha usado lança. A causa-morte dela não foi uma overdose, não foi um efeito químico, foi perda, foi insuficiência respiratória por perda de tecido pulmonar. Ou seja, ela derreteu o pulmão, gente. A gente está falando de uma droga que dissolve a garrafa PET, né? O que dirá o que ela faz com a mielina do cérebro, que é aquela coitadinha da gordura que já se ferra com álcool, imagina. O dano dos solventes, ele é tão ruim que ele não a gente quase não publica, não tem dados falando dos efeitos neurológicos dele, porque ele entra dissolvendo tanto, que é isso, a gente fala dos danos pulmonares, dos danos renais, dos danos hepáticos, né, porque ela vai ser tão nociva perifericamente que nem dá tempo de parar para pensar o efeito a longo prazo em termos de neurotoxicidade, né, porque ela é absurdamente hepatotóxica, absurdamente nociva e com capacidade de lesionar pulmão. Então, uma coisa importante aqui é a gente deixar isso bem claro, né? Efeito não tem nada a ver com risco. Uma droga que não tem quase nenhum efeito pode ter um risco gigantesco, e drogas com efeitos bem importantes, como os alucinógenos, por exemplo, e daí entra inclusive a ayahuasca, né? O santo daime, que o pessoal usa, tanto que tem, né? Pessoas que eu não concordo, mas que usam em criança, em bebê, né, o santo daime, porque afinal é parte do ritual, da religião, e eu já tive mãe me pedindo ajuda, falando, Clarice, meu marido está levando meu filho de 6 anos tomar aquilo lá, me acha um artigo que eu mostre que, né, eu entre na justiça e segure. Não consegue, porque é muito difícil identificar danos causados por esses alucinógenos, né, fora aquele que a gente conhece, que é desencadear um quadro psicótico, ou desencadear esquizofrenia, né, em pessoas que têm a predisposição. Mas em outros sentidos, dano neurotóxico, de perda de tecido, quase não tem. Os inalantes são os piores nesse sentido. Então, cuidem, tá? Porque a gente está falando aí de uma droga banalizada e que está muito na moda. Tá na festinha, tá na baladinha, não vai existir balada grande em São Paulo que não esteja circulando lança. É difícil, duro falar isso, né? Mas é um dos dados que a gente tem, inclusive, do levantamento aqui da Unifesp de baladas. Né, é uma droga que está muito popular. Clarice. Sim. Vou te interromper, porque muitas das perguntas que vão aparecendo, não só perguntas, mas comentários elogiando muito a sua clareza, o jeito de você falar. Duas coisas que vão aparecendo, né? Uma delas é se essa palestra vai estar disponível. Então, eu só vou reforçar que teve gente que só conseguiu acessar a partir da metade da sua palestra, da sua fala, Clarice. Então, esse nosso encontro, ele fica disponível a partir de amanhã na nossa plataforma do YouTube, né, do Colband. E o segundo ponto que eu acho que é muito legal colocar agora é que se a gente estivesse em casa com os pais e os responsáveis, talvez muitos deles, assim, tá crescendo o olho, acho que uma mistura de medo e de, assim, uma certa... medo aqui, mesmo. ó, eu fiz o slide para ele. Exatamente o que fazer. E muitos deles comentando assim, vou trazer o meu filho para assistir essa palestra, vai estar disponível no YouTube? Ou perguntando se a gente vai fazer essa palestra para os filhos. A Clarice vem para cá para a gente reunir todos os alunos numa grande sala, e a Clarice vai falar com todos os nossos filhos. A gente tocar o terror. Logo no começo, a gente ia falar isso um pouquinho mais no final, mas a gente acha que talvez seja importante você fazer uma fala explicando por que... Eu vou falar. Por que desse recorte para responsáveis? O que é um recorte para responsáveis? Um pouco da sua assessoria em relação ao Colégio Bandeirantes, e se ficar alguma dúvida, depois a gente esclarece também como é que é o nosso programa de prevenção, mas que ele é muito feito em parceria com você e com a sua equipe, né? Tá. Não, eu acho que é super importante e é uma reação natural. Eu falo isso no começo, mas quem pegou no meio ficou com essa... inevitável, né, ficar com essa ideia. Então, assim, gente, antes de tudo,
mensagens, informação sobre droga para adolescente, ela precisa vir num pacote extremamente estratégico, tá? A gente tem dados, e daí essa parte aqui do que fazer, a tendência adulta do córtex formado é assim, ó, vou dar essa informação, porque essa informação vai fazer toda a diferença. Meu filho, se souber isso, não vai usar. Desculpa, mas não vai fazer diferença. Eu não estou falando que não vai ser legal um adolescente saber disso, ele vai ter que saber disso, mas não vai ser essa informação que vai pesar no momento de ele tomar uma decisão na hora que aparecer uma coisa na cara dele na festa, ou seja onde for. Né? Então, assim, a gente tem, uma das coisas que eu gosto de falar para pais, e para professores também, é que, assim, a gente tem a sorte, eu toco o terror mesmo, porque eu acho que a gente tem que parar de banalizar a droga, tem que parar de né, assumir que o efeito da droga no adolescente vai ser igual como é na gente, que, né, eu acho que isso esse momento aí de pânico aí, do olho tremendo, é importante para esse processo, mas por quê? Porque a gente precisa de pai junto no processo de prevenção, né, prevenção só funciona com escola e pai na mesma página, né? A gente tem essa demanda, e a estratégia com Band, que está sendo fantástica, é exatamente isso, é instrumentalizar a escola para fazer essa intervenção baseada em evidência, usando o que a gente sabe que funciona com eles, e informando vocês. Com vocês e com educadores é informação, com educadores é informação mais manejo, informação mais estratégia em sala, com vocês é informação mais manejo em casa, mais estratégia de habilidade parental, mas a informação pura que para a gente funciona, para eles não vai ter o efeito que tem para a gente, nunca, tá? Então, é uma falácia mesmo achar que essa informação faz diferença na tomada de decisão de adolescente. Quanto mais a gente estuda em prevenção, mais a gente sabe que é o inverso, tá? Mais a gente sabe que, inclusive, dar informação sobre drogas, ponto final, para adolescente, gera um efeito que a gente chama de iatrogênico, que gera consumo numa parcela bem considerável deles, tá? Não em todos, mas vai ter um risco bem grande de gerar uma curiosidade, gerar, né, desencadear um processo de curiosidade para experimentação. Então, a informação para adolescente, ela tem que vir conectada com outros elementos, tá? E daí entram essas crenças normativas que a gente conversou bem no começo, né? Tirar a crença errada sobre droga, parar de banalizar, ter uma ideia, né, de impacto realista, mas principalmente habilidades socioemocionais, tá? E, na verdade, são essa combinação, e não é só um, nem só outro, nem só outro, né? É esse tripé que vai fazer a diferença para eles. A gente vai falar bastante disso no próximo encontro, né? E a informação, ela vai servir para cá, para a gente ter a parceria com a escola bem conectada, para vocês estarem na mesma página, para conseguirem fazer um trabalho junto, né? E baseado em evidência. Uma outra boa notícia que eu coloco aqui para dar uma acalmada no pânico é que, felizmente, a área de prevenção de drogas é a mais estudada na saúde mental, tá? Infelizmente, eu não posso falar o mesmo de suicídio, que é um problema real, a gente passou agora para o Setembro Amarelo, a gente tem um problema real com suicídio, e para vocês terem ideia, as estratégias que estão comprovadamente eficazes para suicídio a longo prazo, elas vêm de programas de drogas, que a gente vê longitudinalmente que elas também funcionam para depressão, elas também funcionam para suicídio, mas a gente não tem grandes estudos, controle longitudinais, como a gente tem para drogas, para nenhuma outra área. A gente tem um arcabouço de melhores práticas fenomenal na área de drogas, fenomenal, tá? A gente tem literalmente uma receita de bolo, tanto para escola quanto para pais, tá? E a gente já sabe mais do que isso, a gente já sabe muito bem o que não é que não funciona, o que funciona às avessas, que a gente chama de iatrogênico. E não falta, infelizmente, aqui no Brasil, escolas assumindo posturas que são, né, intuitivamente interessantes, mas que não funcionam, né, incluindo a palestra para aluno. Né, eu tenho quase mensalmente convite de gente da educação, Clarice, vai lá, dá uma palestra, saiu uma apreensão aí de canabinoide sintético, uma aluna minha da especialização lembrou que eu falava de canabinoide sintético, está trabalhando numa escola, porque queria que eu falasse dos canabinoides para os alunos, eu falei, perfeito, vou falar com os pais, vou falar com vocês, não falo com o aluno, eu me nego a falar com o aluno, né, quem fala com o aluno é professor capacitado,
tá? E é para isso que a gente capacita a professora, é para isso que a gente capacita a escola, e por isso que o trabalho aqui é de consultoria com a escola, que inclui passar informação para vocês, mas de forma alguma essa informação passa assim para eles. Então, não é nem que a gente está falando assim, não precisa chamar o seu filho para assistir isso aqui. Eu faço questão que ele não esteja ouvindo isso aqui mesmo, e eu faço questão que ele deixe para pensar sobre esse assunto de uma forma estratégica, na forma com que o Band já tem planejado para tratar esses assuntos em sala de aula, tá? Porque tem que ser estratégico, senão é arriscado até, eu não estou falando nem que não funciona, é arriscado. Né? Então, esse trabalho ele tem que ser essa parceria. E essa parceria entre escola e família vai acontecer com informação. Tanto que está batendo, né, o sininho aí de todo mundo. Poxa, que legal, é importante, quero saber mais. Mas não vai ser transmitindo reto essa informação para eles. Então, calma, fiquem tranquilos, que tem essa estratégia, né? E essa estratégia está super bem feita, super bem elaborada, super baseada em evidência, que é o que é mais importante, porque não nos falta evidência de o que funciona com prevenção de droga, né, principalmente em escola. Então, isso não é assim arbitrário, tá? E nem é recomendado que seja feito dessa forma. Eu fico o reforço, né, Clarice, do convite, justamente alguns pais falaram, tá, eu não posso mostrar, não devo mostrar essa palestra para os meus filhos, como que eu falo com eles, então? Que é justamente, fica o reforço do nosso convite, que esse é o nosso palestra da semana que vem, né, prevenção às drogas e álcool na adolescência, parceria entre família e escola. Então, estão todos convidados para a semana que vem. Vou voltar um pouquinho, Clarice, fazer uma pergunta muito interessante, que surgiu sobre vape. A gente ouve falar muito do fumo passivo, né? Quando está falando Quando eu falo de vape, existe também esse risco? Se eu ficar perto de pessoas que estão fumando vape, eu também posso ter algum tipo de dano? Eu posso ser um fumante passivo que vou ter efeitos nocivos? Ou é mais com cigarro só? Tem estudo, já tem um monte de dado mostrando que sim, e que é perigoso, e que o resíduo pode ser muito semelhante ao ativo, tá? Então, isso está bem grande, inclusive, no momento, o uso passivo do vape, tá? E não só o uso passivo que pode acarretar acúmulo de resíduo, até porque faz muito vapor aquele negócio, né? Vocês já devem ter visto, né? Quando usa, ainda mais a molecada que usa para sacanear, põe aquela potência alta, que é o que faz ser ainda mais arriscado para eles, mas porque fica legal, porque sai aquela nuvem gigantesca. Então, isso está sendo um foco, né? Principalmente na Europa, isso era bem grande, as vaping houses nos Estados Unidos. Então, sim, causa dano, existe fumo passivo de vape, não é à toa que muito rápido empresas aéreas proibiram, né, porque é de fato um risco também, e não só pelo efeito do resíduo, mas também pelo efeito psicotrópico do que está sendo usado, que também fica de resíduo para a pessoa, né, também é respirado pela pessoa, então sim. Uma outra pergunta, Clarice, que surgiu bem no comecinho, a gente deixou, porque de uma certa forma ela tem a ver com o tema da semana que vem. Mas vamos ver se você responde agora. Um pai disse, a pergunta dele era como que eu empodero o meu filho para quando a ele for oferecida alguma droga, com aquele argumento de, mas você só vai saber se você gosta ou não, o efeito ou não, se você experimentar. Mas o meu filho não quer falar só não, eu não quero porque faz mal. Como é que eu empodero o meu filho para falar não com uma argumentação mais robusta? Eu não sei se essa pergunta é para hoje ou é para a semana que vem, vou deixar aí. Certamente é para a semana que vem, mas eu acho que é muito legal já perguntar dessa forma, entendeu? Como é que eu empodero? Porque é isso, uma das habilidades que a gente vai falar é sobre ensinar estratégias de enfrentamento, né? Uma das coisas que a escola trabalha com eles, que é super importante, né, fazer roleplay mesmo. Como é que fala? Eu tenho, coitada, minhas sobrinhas já estão as duas formando agora, uma em psico, outra em medicina, elas até hoje contam onde eu enchendo o saco delas, treinando, fazendo isso, fazendo treinamento de habilidade de enfrentamento. Vai falar o quê? Vai dizer como, né? Então, isso sim é uma habilidade a ser treinada neles e que vocês podem empoderar, né, ensinar. A escola faz isso é parte das estratégias de manejo, né, com eles, de programa de manejo, é treinar habilidades de enfrentamento. Então, é um tema importante e, sim, é nessa linha,
né? A habilidade de enfrentamento está muito mais possível de ser efetivo para prevenir do que faz mal porque vai acumular no teu pulmão, faz mal porque pode desencadear um quadro psicótico, entendeu? Então, essa é a linha com eles mesmo, né? Mas agora, como entrar nessa parte, ela é o que a gente vai falar semana que vem, exatamente. Perfeito, perfeito. Mais alguma pergunta? Acho que não, né? De hoje. A questão da vacina da cocaína, que essa todo mundo ficou curioso também. Tá, eu vou falar dela no final, então daí a gente... Opa! Daí a gente faz um fechamento e eu falo de curiosidades, e daí eu fecho aqui antes, tá? Então, assim, só para fazer um fechamento na nossa fala. Então, a gente falou bastante sobre as categorias de droga, a mensagem disso aí, eu acho que, antes de tudo, é ter a clareza de que um cérebro em crescimento é diferente de um cérebro que está formado e que qualquer exposição vai causar um dano, muitas vezes, permanente e invariavelmente vulnerabilizador, invariavelmente vai aumentar risco, tá? Então, o efeito de uma droga no cérebro em crescimento sempre vai ser diferente, tá? Expor esse cérebro a uma droga que está agindo justamente nas áreas que ainda não estão prontas, tá? E uma coisa que eu não falei, mas o mais complicado, principalmente para o álcool, é isso, é que a parte boa dele age na área bem pronta, que é o circuito do prazer, que está pronto desde que a gente sai da barriga. Mas a parte ruim do efeito dele, que é a que lesiona mesmo, ela vai ser na área que ainda não está pronta e é a área que mais vai lesionar. Então, a gente costuma falar, né, que o cérebro do adolescente é como se fosse uma Ferrari sem freio, ele está com a parte das motivações e do prazer totalmente madura, assim que sai da barriga, porque ele tem que gostar de amamentar, ele tem que conectar com a mãe, então as áreas de prazer que a droga mexe estão prontas, ele está pronto para receber o prazer, mas ele não está pronto para controlar o impulso de querer mais. Então, isso faz com que o efeito nele seja diferente, isso faz com que você esteja expandindo riscos que já são reais, que já existem, né? A gente já tem que lidar com eles, né? Por genética, por viver num país com um monte de riscos, de vulnerabilidade, exposição, questões culturais, a gente está acrescentando um a mais. Então, isso eu acho que é uma grande mensagem para levar para casa, entender que é diferente e tem questões biológicas que fazem com que seja tão importante postergar experimentações. Acho que uma outra mensagem é a questão das drogas que a gente falou, né, muitas coisas que às vezes a gente tem como, eu sei de maconha, usei maconha na adolescência, sei muito bem, não é mais a mesma, né, não é mais a mesma droga, o que era uma coisa, eu gosto de falar que hoje em dia as grandes drogas, com exceção da cocaína, que a gente fala agora, elas todas viraram nomes genéricos, né, como se fosse uma medicação, não é mais aquilo lá, né, ela é um equivalente mais barato daquela coisa lá, porque elas baratearam, né, a demanda de mercado foi maior, a necessidade de produzir com baixo custo existe, então elas foram sendo modificadas, e hoje o que era uma coisa não é mais. Então, as sintéticas, isso aconteceu, e a cannabis aconteceu, né, pela questão da evolução da planta. Então, o que a gente sabia das tradicionais talvez esteja errado. O que a gente, às vezes, sabia sobre as sintéticas, muitas vezes é também banalizando o risco, né? O MD, eu vi no Fantástico os estudos com MD para estresse pós-traumático, né? Eles falaram, inclusive, do MD, acho que naquela matéria eu não vi, mas me mandaram sem parar ela, né? Falando... Teve um Greg News maldito que ficou falando como se todos os psicodélicos fossem a cura de todos os males. Teve manifestação da Sociedade Brasileira de Psiquiatria, manifestação da BEAD, da Associação de Drogas, contra, né, e eu adoro ele, mas mesmo assim foi muito irresponsável a questão de trazer né, essas drogas como sendo potencial terapêutico, ignorando o fato de que o que a pessoa vai acessar depois na rua não é aquilo, né, que se achou que era. Então, não é bem assim, né, por mais que tenha, de fato, potencial terapêutico, é a mesma coisa do CBD. Uma observação, eu estou com uns slides para frente com as referências. No CBD, tá, que é o canabidiol, que eu sei que muita gente quer saber mais, e não é nosso papel aqui ficar falando de efeito terapêutico do canabidiol, que de fato tem, eu trouxe um monte de referências, e nessa parte eu inclusive botei ali o que de fato está comprovado, o que não está, tá, porque tem também muita... supervalorização a efeitos que não são, na verdade, comprovados com estudo controlado, randomizado. Tá? Então, eu trouxe uma coleção de ensaio controlado, randomizado, de o que de fato tem.
tá? E, inclusive, a coleção enorme de ensaios controlados randomizados, mostrando que, na verdade, não tem tanto efeito. Muita coisa se achava que ia ter potencial e não se tem tanto, né? Então, tem sim para algumas coisas, mas tem uma generalização muito errada. Eu trouxe essas informações nas referências, é super importante, e a chamada para a semana que vem, para a gente poder falar o quanto que parentalidade, o trabalho, né, junto com a escola, vai ser fundamental para postergar, tá? E daí eu falo bastante postergar, porque eu sempre estou pensando muito no álcool, né? Chegou uma pergunta excelente agora, que eu vou tomar a liberdade de torná-la um pouco mais geral, né? A pergunta era, uma vez que eu sei que o meu filho está usando vape, como é que eu reverto esse uso? E eu queria tornar a pergunta mais geral. Eu tenho conhecimento de que meu filho está usando vape, ou que ele está fazendo um uso abusivo de álcool, ou que ele está usando maconha. Eu, como pai, estou perdido, não sei o que fazer. Qual é o meu primeiro passo? O que eu faço depois da constatação? Então, eu acho que uma das coisas que... né? Às 18h52. Mas eu acho que, assim, uma das coisas que a gente vai falar bastante semana que vem é o quanto que, na verdade, o trabalho efetivo de atuação, né, o trabalho efetivo de prevenção com o adolescente quando se trata dos pais, tem muito mais a ver com relação e tem muito mais a ver com janela de oportunidade, uso, né, criação de vínculos, do que com faça isso, faça aquilo, fale para ele aquilo, que é uma coisa que a gente gostaria de ter, né? Eu tenho um filho de 3 anos agora, eu estou cada vez mais empática, né? Com como eu queria uma coisa pronta para me dizerem, faz isso, que funciona. Mas, infelizmente, essa resposta nunca aconteceria aqui assim, ó, papum. Diga para ele isso, ou esconde o vape, ou, sei lá, tira o dinheiro para comprar o líquido. Tudo pode ser até pior, dependendo de como é que está esse vínculo, como é que está essa relação, quais são os jeitos que essa aproximação vai ser feita. Então, não tem resposta simples para essas perguntas, que são as que não querem calar, né? Na verdade. Então, infelizmente, não dá para te dar uma resposta assim, sem falar sobre tudo, né, o que circunda uma janela de atuação para a prevenção de drogas com o filho. Acho que é onde eu consigo chegar aqui, assim, na reta final. Mas acho que é por aí mesmo, Clarice. Acho que essas respostas vão convocando e chamando a gente mesmo para dar esse gostinho de quero mais, de quero me informar mais. Foi um excelente, diria, aquecimento para que a gente esteja atentos, né? Para que nós, como pais, como responsáveis, estejamos atentos. Essas referências que você está passando agora... Então, eu vou te passar, elas vão ficar lá, elas estão digitalizadas, eu acho que elas podem ir para o YouTube, eu vou te mandar elas originais com DOI, porque com DOI dá para clicar no DOI já na internet e entrar no PubMed lá, para ver o artigo, tá? Que é legal. E vamos falar então rapidinho, duas coisas, a primeira é uma puxada para a semana que vem, né, falando sobre esse manejo, mas, ao mesmo tempo, eu acho que é importante também baixar a expectativa de que não existe chegar a semana que vem e dar uma receita de bolo, né, a gente tem, sim, receita de bolo sobre o que funciona e o que não funciona, mas não em termos de manejo X ou Y específico, né, fale isso, fale aquilo, a gente tem evidências de padrões de estilo comportamental, né, estilos comportamental, e não essa resposta imediata. Então, é bom também, né, dar uma falada nessas expectativas, que eu sei que gera uma angústia, né, se deparar com esse desafio aí, que é tudo que a gente falou aqui. Mas fiquem tranquilos, porque eu acho que um papel mais importante nesse momento, e daí eu estou falando do adolescente que já está usando mesmo, é mais a escola que o pai, né? E daí o ambiente dele fora de casa pesa muito mais, né, do que de dentro. Não que não tenha o que se faça dentro de casa, mas daí pelo menos existe um equilíbrio muito maior de o quanto que o ambiente fora, principalmente a escola, pode fazer para balançar isso, né, e não fica sendo só uma questão de habilidade parental. E eu vou falar logo da vacina da cocaína, né, que eu puxei a brasa, o pessoal fica sempre curioso. Então, assim, uma coisa interessante saber é que de todas que eu falei, a única que é original, raiz, né,
é a cocaína. A cocaína brasileira, ela continua sendo a mais barata, a mais potente, a que mais leva a gente para emergência, por mais que o pessoal fale que cocaína no Brasil está misturada, ararará, a gente ainda tem, nesses dados comparativos de 20 países, uma das cocaínas que mais leva pessoas para emergência, ou seja, não por toxicidade de outras coisas adulterantes, mas sim pelo o próprio efeito da cocaína, tá? Então, isso é super importante saber, a gente não está num país para principiantes nessa droga, a gente tem uma droga perigosa e potente e barata, é a combinação, né, pior que podia ter. E um problema real de saúde pública com o consumo dessa droga, né, que é a nossa droga. Opioide não entrou aqui, eu nem falei de opioide, né, o quanto que opioide é enorme em outros países, aqui não é em função de preço e disponibilidade, a gente tem que pensar nela, né, quando a gente está nesse grau aí de risco. E o que é a má notícia, né, não gosto de terminar com mensagens, né, que não dão esperança, mas, infelizmente, a gente está falando de uma droga que é perigosa e que a gente tem menos eficácia em tratamentos tradicionais, né, a gente está falando aí de uma dependência que não tem como, por exemplo, o opioide, uma terapia substitutiva, uma terapia farmacológica que seja efetiva, né, o tratamento da cocaína é muito, ainda, né, primitivo em termos farmacológicos, de o que eu tenho de ferramenta para usar para conseguir segurar essa dependência farmacologicamente. Então, a gente acaba com pouca ferramenta para tratamento. Por isso, os estudos com vacina. A vacina, ela está sendo estudada em 3 lugares no mundo, um deles é aqui na UFMG, com Fred Garcia, no Departamento de Psiquiatria, e que investiga a possibilidade de uma molécula entrar no corpo via vacina, tá? E ela vai se grudar na molécula de cocaína e impedir que a molécula de cocaína entre no cérebro, ou seja, você usa a cocaína e não tem efeito dela, tá? Então, seria uma forma de extinguir o uso, porque o efeito da cocaína é anulado, porque ela não consegue passar a barreira hematoencefálica. Ela é uma molécula inerte no corpo, que gruda na molécula de cocaína e segura ela de agir. Ela teria muito sentido, por exemplo, para mulheres grávidas, para Colândia, menina grávida usando, né? Existe todo um perfil onde essa estratégia seria importante. Ela está na fase 2, se eu não me engano, entrou na fase 2 agora, a gente já tem, né, toda a parte de ensaio experimental feita, já tem a parte de tolerabilidade, né, que é a fase 1, e está entrando em fase 2. Mas ainda é experimental, ainda não se tem nada concreto, né, mas é aqui, é um orgulho nosso, o Fred ali na UFMG está fazendo esse estudo, porque são só 3 lugares no mundo que seguem essa linha, e que é muito promissora. Perfeito, Clarice. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Eu que agradeço. A gente vem aqui, então, agradecer muito a sua palestra, a sua colocação, muitas famílias elogiando muito, falando da clareza, da objetividade, dos materiais muito bem colocados que você trouxe, e que, de fato, muitos falando, não vejo a hora da semana que vem chegar, quero me inteirar um pouco mais, alguns pais surpresos, outros em pânico, mas... Calma, gente, calma, vai dar tudo certo. Mas muitos, assim, com muita gratidão, muita, assim, até a felicidade de estar entrando em contato com esse tipo de temática, que é tão relevante para quem tem pais adolescentes nesse mundo, né? E a informação tem que ser colocada como a nossa aliada mesmo, a informação, essa conjunção escola, família, isso tem que ser muito levado em consideração e a gente tem que fortalecer esses laços constantemente, né? O assunto delicado, difícil, né? Então, obrigada pelas suas palavras, pelo seu conforto, né? Pelo seu conhecimento, pela bondade de dividir tudo isso com a gente, né? Pela gentileza. Nossa, eu que agradeço a oportunidade. E agradecer aos pais pela parceria. E nós esperamos vocês na semana que vem. Assistam aos outros encontros que já estão no canal do YouTube, foram muito importantes também. E o da Clarice vai estar no canal do YouTube amanhã. Tá bom? Boa noite a todos. Obrigada. Obrigada, Clarice.
Beijo para vocês, obrigada pela atenção. Eu coloquei meu e-mail no último slide, quem quiser mandar também direto pode mandar, mas muita coisa já vai estar dentro do canal, né? Que vai ter, a gente vai botar os links lá. Foi um prazer, obrigada pelas perguntas e pela atenção aí. Um beijo para todo mundo. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau.